Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para te pedir para se inscrever no nosso canal e já curtir o nosso conteúdo. E, se possível, encaminhe também para a sua lista de contatos, para que a gente possa divulgar esse trabalho que nós estamos elaborando com muito carinho. Dani, hoje nós teremos dois convidados muito especiais, né? E eles já se conheceram na cena musical brasiliense e começaram fazendo uma parceria de composições em 2013. É verdade, Sueli. Após várias composições juntos e pela amizade e afinidade musical construída, eles decidiram formar a dupla em 2016. Você sabe o que eu soube? Que o Zé Felipe, ele atuava como guitarrista da dupla Chico Rei Paraná, antes de fazer a dupla com o Miguel. E o Miguel já fazia parte de uma outra dupla sertaneja. Mas eles têm uma sintonia singular. E em 2016 perceberam isso e resolveram que era hora de se juntar e formarem uma dupla. Zé Felipe e Miguel. É isso aí, Sueli. A dupla lançou seu primeiro EP intitulado Na Garagem, que contou com 7 músicas autorais, tendo destaque para Só Eu Não Sabia e Dois Sóis, atingindo mais de 2 milhões de execuções nas plataformas digitais. Então hoje nós vamos receber com muita alegria o Zé Felipe e o Miguel. Sejam muito bem-vindos. É um muito prazer obrigado. receber vocês aqui novamente. Prazer, viu? Dizem que quando o encontro é bom a gente volta, né? Acho que vai dar o que falar, né? Com certeza. Vocês podem começar esse nosso encontro já mostrando um pouquinho do trabalho de vocês com uma música que a gente gostaria muito de ouvir, que é Tô Solteiro? Bora. Vamos nessa, né? Tô solteiro. Eu só queria não ter ninguém pra dizer o que eu devo fazer, se eu posso beber. Eu não queria ficar mais com você, tava me sentindo preso e liberdade era rolê. Mas na primeira noite, na primeira vez, já me arrependi. Não era o que eu esperava, eu não tô feliz sem você aqui. Enchi a cara ontem, a ressaca veio cedo. Tô solteiro, a agenda tá lotada e o coração nunca tá cheio. Tô solteiro, tô rindo porque a gente acabou, mas é de desespero. Nossa, gente, que música sensacional. Essa é uma das músicas. De vocês. É uma das músicas que marcam a nossa história, né? Assim, tanto por tanta situação que aconteceu em torno dessa música, quanto a qualidade dessa música. Foi uma das músicas que a gente ouviu de cara, de um outro compositor, amigo nosso, Júnior Califa, e quando a gente ouviu, eu já bati o telefone pro Zé e falei: Zé, a gente já tava na expectativa de gravar o DVD, Zé, essa música ela tem que entrar. Faltava vocês foram os primeiros a gravarem essa música? Os primeiros a gravarem. Acredito que até agora os únicos Os também. únicos, Geralmente quando a música tem uma participação de um artista, salve, enfim, algumas exceções, essas músicas elas ficam mais protegidas, digamos assim, né? Uhum. Porque dentro do negócio ali da composição, as músicas elas podem ser vendidas como liberações, ou seja, você é apenas liberado para gravar essa música, ou exclusividade, ou seja, você não apenas é liberado para gravar, como você vai, durante certo tempo, ter exclusividade. E essa música, apesar de não ter sido uma exclusividade, né, ou seja, ela é apenas uma liberação. Exclusividade, né? Quando você tem a participação de um outro artista, como foi no nosso caso com o Luiz Maurílio, né, e toda a situação que aconteceu com o Maurílio,
foi a última música que o Maurílio gravou. Então, assim, eu acho que, respeitosamente, muitas pessoas, por mais que interessadas nessa música, entenderam que aquilo ali, essa música, ela deveria ser uma homenagem, né? Ela é uma homenagem. Ficou preservada. Uma memória preservada. E uma ótima memória, né? Digamos assim, do Maurílio fazendo o que ele mais gostava, aonde ele mais gostava, que era em cima do palco, transmitindo energia, alegria. Esse é um momento muito especial, né, e muito importante na carreira de vocês, e assim, também foi um momento muito marcante, né, que foi um momento onde vocês estavam fazendo um grande trabalho junto a grandes artistas, né. A gente fez aqui uma breve apresentação, né, sobre vocês, e é claro que assim, foi breve, porque eu sei que vocês têm muito o que falar, e a gente tem um primeiro quadro aqui, que é o quadro Se Apresente, que é um dos objetivos do nosso podcast, é fazer com que as pessoas se apresentem, né, e deem sua versão de si mesmas, né? E a gente queria saber que é de difícil, vocês, né? Eu acho que é a maior pegadinha aí. Uma pegadinha aqui do nosso podcast. E a gente queria que vocês, né, contassem pra gente quem são vocês. Quem é Zé Felipe, quem é Miguel? Vamos fazer aquela brincadeira novamente, né? Eu apresento o Zé e o Zé me apresenta? Vamos lá. Então, Zé, você começa então, já que você... Bom, o Miguelito é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. O cara é escritor, cantor, pintor, publicitário, jornalista. Assim, é uma pessoa muito leal, um amigo para todas as horas. É dedicado ao extremo em tudo que ele faz. É difícil falar dele, porque ele sabe, o companheirismo é gigantesco. Assim. Tem uma irmandade aí. Com certeza. Sim. Né? E assim, a voz mais bonita do Brasil, na minha opinião. Cara, que isso. Eu sou suspeito pra falar, mas... É bonita mesmo, é bonito. né? Super suspeito, né, Zé? Voz de locutor, né, cara? Sim. Né? E, assim, por isso que tem que abusar, né? Tem que recitar poesia. Exatamente. Tem que gastar, né? Tem que gastar. E é o irmão que eu tenho na vida, assim. Não tem nem o que dizer desse menino. Bonito. Mas é legal essa irmandade que vai se criando, né? Ao longo do tempo, claro, sobre ali a rocha do nosso trabalho, mas assim, extrapolou muito o nosso trabalho, né? O profissional. Então, assim, hoje eu tenho um irmão, né? O Zé tem um irmão também. E eu não vou falar da parte profissional do Zé, porque assim, todo mundo já conhece o Zé Felipe. Músico excepcional, cantor excepcional, não só no Zé Felipe Miguel, né? Assim, produtor, como você disse, já trabalhou com Chico Rei Paraná, grandes nomes do sertanejo, tem assim um respeito muito grande por todas as pessoas que entendem profundamente de música, tem um respeito muito grande por esse cara. Mas eu vou falar hoje do Zé dos bastidores, do Zé que a gente vai conhecendo mais intimamente a partir do momento que a gente vai se relacionando mais. E a dupla é um casamento, né, Zé? Sem a parte boa, né? Mas a parte boa é a música, né? Tá vendo? Mas... Sempre tem uma parte boa. Sempre tem que ter uma parte boa, né? Mas eu vou puxar a palavra que o Zé direcionou a mim e falar pra ele. O Zé é um cara muito leal. O Zé é um dos caras mais carinhosos que eu conheço. E olha assim, que não é fácil lidar comigo, porque eu me conheço, eu sou muito explosivo. E Deus é tão bom que coloca as pessoas sempre equilibradas nos desequilíbrios. A gente né? é quase o oposto nisso, né? Porque ele tem de explosivo, eu tenho de calmo. Você é calmo, né? Muito, o tempo muito. inteiro. E é muito, muito amável. É uma pessoa que eu não imagino fazendo mal a alguém. Pode essa pessoa fazer a pior maldade ao Zé Felipe. Eu não vejo ele retribuindo esse sentimento ruim. E isso, para mim, é uma das maiores virtudes que hoje eu tento alcançar, porque eu, como sou um pouco mais esquentado, acabo falando, às vezes, coisas que não gostaria exato, por conta exatamente da língua ser maior que a própria paciência. O Zé me ensina muito isso, que assim, na verdade, eu gostaria de chegar no nível do Zé Felipe em relação a isso. Então, assim, é uma referência... Medite. Muito grande nessa parte, o Zé, porque... Como é que você chega nessa calma, Zé? É natureza. Eu sempre fico calmo assim. O pai é calmo, a mãe é calma.
Não, Pior que eu não, sou né? calmo. A sua mãe é mais calma, pô. Minha mãe é mais calma, mas é bem mais... Quer dizer, nunca brigou comigo, né? É. Mas você pode dizer, né? Não, mas essa calma é muito minha de natureza mesmo, assim. Mas também, se eu perder a paciência, aí sai da frente. É muito raro, deve estar acontecendo umas 3 vezes na vida. Então não queremos Não ver, há né? registros Não queremos dessa impaciência. Ninguém filmou, Ninguém não nunca viu. aconteceu. Não, né? Uma das que eu me lembro, não existia, né, com esse negócio de celular com câmera ainda não. É? Não, mas quando ele fala que tá muito nervoso comigo, Não nossa, parece. mas tá parecendo eu no dia a dia brigando contigo. Falou, cara, eu nunca fiquei tão chateado, irritado com o não, Miguel. chateado é uma coisa, Falei, pois é, nervoso mas de tu brigar desse é jeito, outra, né? Tu Nervoso de desse brigar. jeito, é mais chateado. Ah, não, eu sou, Mas eu tenho que agradecer, né? eu sou calmo. Meninos, e continuando esse quadro Se Apresente, a gente quer saber de vocês, né? Se vocês são aqui de Brasília, né? Como surgiu essa paixão pela música? Vocês já entraram para esse mundo sertanejo? De que forma foi desde criança? Vocês já ouviam, né? Quem são as inspirações de vocês? Bom, eu acho que eu respirei música a minha vida inteira, porque meu pai é músico também, né? Ele era de uma banda de baile aqui de Brasília, chamada Esquema 6, né? Então, assim, eu cresci nesse ambiente musical a vida inteira. Humilde, né? Porque Esquema 6 é uma das maiores bandas baile do Brasil, né? Esquema 6. Mas, assim, cresci nesse meio de música a vida toda. E até engraçado, né? Eu entrei nessa de tocar violão e começar a cantar, porque minha mãe falou que as menininhas gostavam. Eu tinha uns 9 para 10 anos. Olha só. Olha como, outro, como né? foi o convencimento. Aham, funcionou, né? Na época funcionou, né? Aí depois você começa a tocar, você começa a gostar, você esquece que era por causa disso e aí lascou. Aí o mosquitinho pica, É. né? O Zé me quebra, né? Porque eu vim aqui com argumento pra falar que a música, ela veio no DNA e que não sei o que você Não, veio dizer. falou que a é verdade pra logo. namorar, meu Felipe? Mantém o argumento. Mas minha mãe me convenceu a começar a tocar violão dessa forma. Não, então, mas assim, foi pelo DNA, Foi, né? Diz é. que o pai Só teve um ativação artista, ali. né? É, Ativação foi só teve ativação ali. O reforço positivo. Agora eu vou fazer uma Ih. pergunta pra vocês, né? No início a gente falou, né, sobre esse seu perfil e o Zé Felipe também falou sobre o fato de você não só, né, ter essa afinidade musical, mas também ter uma afinidade com a poesia, com composições, né? Você é escritor também, né? O que nasceu primeiro, assim, né? Você começou com música e isso foi te levando para esses outros caminhos também, porque a música, né, ela tem um pouco de filosofia, ela tem sentimento, né? Ela mexe com as emoções, né? Ela necessita de uma observação de como as pessoas reagem, né? E assim, né, quanto mais toca no coração, né, mexe numa dor, né? Principalmente sertanejo que pega na ferida, né? Toca onde mais dói. Toca onde mais dói, né? Eu até vi um cantor sertanejo, né, falando que ele gosta de contar, assim, não gosta de contar a história que dá certo, não, só de contar a história que dá errado, né? Que as pessoas se sentem, identificam mais, né? Mas como é isso, né? Essa parte de vocês de composição, não só da música, mas de toda essa sensibilidade com relação e a necessidade, a vontade, né? De expor os sentimentos em palavras, em poesias, em livros. Eu acho que a gente fala da mesma coisa de formas diferentes. Vou tentar explicar. Digamos assim, que o seu sentimento pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu filho, né? Cara, são sentimentos que extrapolam, né? Que você tem que estar sempre abastecendo, você não pode guardar. Mas você reage de maneira diferente com as pessoas. Então, assim, o sentimento que você passa ao seu pai é diferente, talvez, da sua mãe. E assim que eu encaro a arte no geral, porque apesar de ser música ou escrita, né? Literatura, ou poesia, ou pintura, a gente está diante de um sentimento, né, que está aqui, que você gostaria de passar para as outras pessoas ou que você gostaria apenas de extravasar e que você busca maneiras. Então eu vejo dessa forma. Me fazem muito essa pergunta assim, cara, como é que você concilia a música com a literatura, com o jornalismo, com a poesia? Quando você vê que a arte ela está acima da música, acima da poesia, acima da literatura, no sentido de que ela é maior mesmo,
fica muito mais fácil de se entender. Por exemplo, o Zé enquanto compositor, enquanto produtor e enquanto cantor. Ele só está expressando a mesma paixão de maneiras diferentes. Né? Então, assim, o mesmo sentimento que ele está colocando na voz quando está cantando é muito provavelmente o mesmo sentimento que ele gostaria de estar colocando numa composição ou gostaria de estar colocando numa trilha que ele fez, né? Numa produção. Então, eu vejo com muita naturalidade e, de certa forma, uma coisa muito inata, assim. Isso, de fato, eu acho que nasceu comigo. Essa vontade de tentar tentar se exprimir ali, se fazer entender de diversas formas. Porque o Zé já me entende muito isso. Não é que que a dupla é o projeto mais importante da minha vida. E imagino que do Zé também, isso já é motivo de várias, com certeza, né, conversas nossas, assim, de que de fato é um sonho em conjunto que nós temos. Só que além disso, eu acho que toda pessoa que encara a arte ali como sendo muito importante, acaba se exprimindo de outras formas também. Sim. Né? Não é à toa que a gente vê tantos e tantos outros artistas que também acabam enveredando para um lado, para outro ali. E não quer dizer que está deixando uma coisa ou outra. Na verdade, ele está abastecendo Tá se inspirando, tá? Ele está abastecendo essa... Até esqueci a palavra, mas essa necessidade ali de se fazer ouvir, né? De se fazer ser entendido. A Sueli estava falando de todos esses trabalhos que vocês desenvolvem, né? E fez essa pergunta para você. A gente, acompanhando os perfis de vocês, né, nas redes sociais, a gente foi descobrindo aí uma série de coisas. E, né, sobre o fato de você também escrever, também ser escritor, a gente viu ali que você tem o teu perfil ali, o Miguel, cantor, né? E tem um perfil, acho que é O Miguelito, seria isso? Oi Miguelito. Oi Miguelito, isso, exatamente. É o escritor, esse perfil é do escritor. É o perfil do escritor, e olha que eu nem gostaria de fazer distinção, né? Porque, mas... pensando comercialmente, tá? Pelo que você acabou de dizer, tá tudo junto. Tá tudo junto, exatamente, né? tá tudo junto. Separar, tá tudo junto, não tem. Só que quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de comercialmente falando da arte, porque hoje é muito difícil você tirar o lado comercial da arte também. Ainda mais nós, por exemplo, nós vivemos de arte. Né? Então, assim, a gente analisa a arte não apenas como inspiração, né? Como trabalho. Como trabalho também. Então, levando para o trabalho essa minha vontade, eu senti a necessidade de dividir um pouco esse público, na verdade, criar um público de forma que as pessoas que já se interessavam pela dupla, ou pelo Miguel ali enquanto cantor, não se desinteressassem pelo outro trabalho, porque isso acontece muito, apesar de eu ser muito crítico disso. Eu acho que as pessoas têm várias facetas e vertentes, né? Só que quando você acostuma um público com certo tipo de conteúdo, o seu público ele vai demandar de você aquele conteúdo. Quando chega algo diferente, já gera ele uma já estranheza, ele já estranha. Então, assim, qual foi o meu pensamento ali? Eu vou criar este outro, vou abastecer este outro conteúdo de outro conteúdo. E vou sempre dizer que há também outro perfil do Miguel cantor, ou e vice-versa, né? E há o perfil do Miguel escritor. E eu creio que dessa forma, pelo menos, e é tentativa e erro, tá? Não é nenhuma forma nem nada não. Mas tem dado certo para mim porque o engajamento das pessoas é de fato diferente. São dois públicos. Não é nichado, né? Querendo ou não, muito tá nichado. tudo nichado hoje em dia. Né? Ainda mais a gente está falando de leitura, de escrita, literatura. Hoje a gente está numa sociedade que é cada vez mais emergencial. Cara, eu preciso aprender uma coisa. Você não vai buscar um livro. Você vai procurar primeiro, qual vai ser? Busca no YouTube. É um vídeo. Como fazer Chat GPT. Então, assim, não são todas as pessoas que se interessam, né? E eu também nem tenho essa pretensão de que todos se interessem pelos meus trabalhos, mas na verdade eu tentei organizar um bom terreno para que quando as pessoas que se interessam descobrirem o meu trabalho, elas se sintam bem ali naquele perfil.
né? E vice-versa, tanto na dupla também. Falando nessa separação de perfil, de vida, né? Vocês como artistas, vocês se apresentam, né, nas redes sociais, tem essa divulgação, como você falou, tem o foco comercial e trabalham com diversos tipos de arte, né? Sim. Com música, com composição, enfim. Mas vocês fazem essa distinção também, tipo, do Miguel e do Zé Felipe, artista, e da pessoa de vocês, a vida pessoal, tipo, é uma vida privada, reservada, ali. Isso é um problema na minha vida. Ele é doido pra eu ser mais presente nas redes sociais, mas eu deixo minha vida um pouco mais guardada mesmo. Mas é até um erro meu, eu tenho que melhorar nisso aí. Postar mais, estar mais presente lá. Aparecer mas, mais. No pessoal eu sou muito quieto, muito porque, tímido, muito na na verdade, minha. são duas coisas, né? Assim, postar mais não significa também Que você tá ali sempre tá no personagem. se expor, Vocês são, né? né? Exatamente. Às vezes você posta mais do seu trabalho mesmo, né? E tal, alguma coisa do dia a dia dos bastidores e tal. Mas às vezes tem algumas coisas que a gente quer, né, guardar, assim, né? No eu nosso acho que particular, né? Que eu acho que é a sabedoria ali, né? Que a gente tem que ter também, né? o público, ele espera sempre o bastidor. Você pode sempre esperar essa premissa. A pessoa te segue, de fato, claro, porque gosta do seu trabalho, mas o que ela quer ver ali nos seus stories, vamos dar nome aos bois aí, dia a dia. é o seu dia a dia. Não quer ver a música que ele já ouve. Bastidor ainda, a pessoa Melhor gosta mais, ainda, né? melhor ainda. E assim, pra nós é um desafio. É sempre um desafio quando você se apresenta. Isso acontece em todas as áreas, né? Essa questão de ver a vida da pessoa, né? Uhum. Mas eu acho que para quem é artista, isso deve ter um peso muito maior. Isso né? porque a gente está tratando de uma... Claro que, enfim, isso não se resume apenas à arte, tá? Mas quando você está em cima de um palco, você fica em evidência, óbvio, né? Você fica em evidência as suas coisas boas, as coisas ruins, e você incide sobre você ali certo vislumbre das pessoas. Então, assim, as pessoas já partem do princípio que você é idealizado aquilo ali. Você vira uma referência, né? De certa forma, seja positiva ou negativa. E aí que está o jogo da balança ali, para você saber o que você está falando. Eu, particularmente, e a o Zé sabe responsabilidade, disso. né? Ser referência tem uma responsabilidade grande, né? Muito, muito. E assim, o Zé sabe disso. Em 2016, quando eu estava na dupla antiga, eu recebi um convite para entrar no escritório. E o Zé era o diretor musical dessa dupla. Uhum. Era um escritório que, assim, fabulava na nossa cabeça, e na deles também, tá? Uhum. Que a vida tinha que ser sempre mostrada da melhor maneira, que é o que de fato as redes sociais hoje se propõem, né? Sim. Você mostra sempre o que é o bom, lado né? Só que era ao extremo ali. Então, assim, na época em que Brasília, falando aqui do mercado de Brasília, no mercado sertanejo, você não tocava em alguns lugares se você não tivesse um ônibus na porta. Me pergunte o que o ônibus vai fazer de melhor no seu show. Não descobri até hoje. Mas era isso, era motivo de... Se o cachê era 5 mil, com o ônibus o cachê era 10. Então, assim, uma futilidade extremamente desnecessária. Um status, né? Assim. E eu entrei nisso. Você comprou um ônibus? Não só um ônibus, no final do Zé Felipe Miguel. Não, um submarino, gente. A gente andava ali no Lago Paranoá. Não, mas você lembra? Ó, era uma carreta, essas carretas aqui... Gigantesca, com a foto plotada, carreta, ônibus, caminhão, uma doblô, 2 carros de divulgação. Era uma frota. E se eu te falasse que se a gente tinha equipamento ou dinheiro para fazer um ensaio, o equipamento que a gente tinha não enchia o porta-mala de um carro. Então, assim, é o retrato da futilidade. E eu sou muito grato por isso ter acontecido naquela época na minha vida, porque se hoje eu cultivo valores e eu tô nessa caminhada e eu considero que eu evoluí um pouquinho de lá para cá, foi muito por conta dessa situação, porque assim, eu sofri demais com aquilo. Mas você se endividou, gastou muito dinheiro que não deveria ter gastado na hora O projeto gastou dinheiro que não deveria ter gasto, porque uma gestão errada, você nem vê o dinheiro ir embora. Sim. Você nem vê. E assim, é muito doído porque muitas coisas que você acredita se desfazem ali naquele momento. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu me perdi no personagem. Sim. Naquela época. Em quem era o Miguel, quem era, né,
o Miguel fora do palco, o Miguel dentro do palco. E foi muito ruim pra mim. Muito ruim mesmo, assim, a ponto de psicologicamente me abalar muito, perdi pressão, relacionamentos né? por conta assim, por conta de decisões naquela época que foi muito por conta disso. Sim. Mas acho que isso é uma coisa que talvez seja um dos equívocos, né, da superexposição, né, que não acontece só no ramo da música, né, as pessoas fazem muito isso, né, de querer mostrar que estão num patamar muito maior do que elas realmente estão, né, a fim de impressionar as outras pessoas que estão, né, ao redor. E isso, né, com isso elas deixam de ter às vezes um crescimento natural, né, que é importante, né, assim, aquele passo a passo que, né, que quando não tinha essa hiperexposição, né, as pessoas faziam, né, e hoje em dia as pessoas já querem, assim, comecei na carreira, eu já sou o diretor da empresa, a pessoa já quer colocar se colocar nesse É a galera que não sabe aproveitar o caminho, né? Não sabe aproveitar o caminho. E eu acho que não a caminhada, existe o aprendizado de cada fase, de cada fase. Mas isso que você falou em relação ao ônibus, à carreta, enfim, a todos os carros de divulgação, isso não acontece só, né, na área musical, né? Assim, a gente vê isso como uma... Porque quando você está andando pela cidade, de repente passa um ônibus, né, plotado, você fala, nossa, o pessoal está fazendo sucesso, né? Já tem até um ônibus, então isso é um status realmente, né? É um sinal de que aquela pessoa ali, aquela dupla, aquele cara, ele está se dando bem, né? As pessoas já é reconhecido. Mas isso acontece em outras áreas, né? A gente está, além do estúdio, também nessa área de marketing, a gente vê muito isso hoje em dia, a pessoa tentando comercializar o trabalho ali, mostrando o que tem primeiro, antes do que ela é, do que ela está querendo ensinar, né? Tipo assim, eu tenho um carro, uma mansão, eu tenho não sei o quê, antes mesmo do que ela tem, de mostrar o que ela tem a oferecer, né? Assim, o que ela está querendo. Só eu tenho isso, arrasta para cima. Exatamente. E o caminho ele vem com dificuldades, com falhas, né? Vocês mesmos são os nossos convidados aqui, né? E nós estamos trazendo vocês aqui pela segunda vez, porque nós estávamos também no início, né? E a gente teve problemas, né, de áudio e tudo isso, né? E isso faz parte naturalmente, né, do processo, do aprendizado, né? Do aprendizado, né? Isso é uma coisa assim, né, que acontece, todo mundo que está na estrada sabe que acontece, né? Mas faz parte desse caminho mesmo, dessa caminhada, mas se a gente não mostra isso, todo mundo acha que já, né? Que as coisas já começam lá em cima, né? E a gente passa por esses percalços mesmo. É muito BO que cada um passa ao longo da vida. E eu acho que não existe nada mais importante, isso independente se é profissional, se é pessoal, do que um reconhecimento verdadeiro, né? Então, assim, no primeiro momento, você pode até olhar para aquele ônibus que passa ali, a gente está saindo aqui, né? Você passou, pegou ali o eixo monumental e tem um ônibus, lindão. Você fala, nossa, fulano tá bem. E quando você vai ver, de fato, se o fulano tá apenas tentando mostrar o que ele não é ali, não está condizente, digamos assim, né? Com a consistência do trabalho. Sim. Consistência é uma palavra muito forte, muito boa, né? Para explicar isso. E não tem consistência, essa impressão que você tem, ela desmorona tão facilmente, você entende? Ela desmorona tão facilmente que é muito difícil depois você resgatar essa credibilidade. Então, hoje a gente é muito mais, falando agora, né, do Zé Felipe e Miguel, a gente é muito mais pé no chão com as conquistas, com os desafios, com a realidade. De um tempo para cá, a gente assumiu essa faceta de não querer colocar um centímetro a mais do que a gente de fato é. Fazer a construção verdadeira. Né? E não quer dizer que a gente, vamos aqui ser humilde e não dizer que a gente não está conquistando. Não, mas também assumir que é um mercado difícil. O mês que não tem show, não tem vergonha nenhuma de você falar que está muito ruim. Porque não é só de nós, não depende só de nós. Depende, então, assim, o que mais a gente vê... Depende da cena, depende da economia, depende de tudo. O que mais a gente vê... E por falar em repertório, em música, né, nessa caminhada, né, da música de vocês, vocês tiveram um primeiro EP, né, que foi intitulado Na Garagem, né, que a gente comentou até quando a gente fez
essa apresentação, e ele contou com 7 músicas autorais, né? E tudo isso é uma construção, né, que vocês estão fazendo, né? E para isso é necessário ter muita inspiração, é necessário, né, fazer esse caminho da música, né, ter conhecimento, né? Toda essa estrada que não adianta, né, ter só a capa, né? Tem que ter conteúdo. Né, para se criar, né, tantas músicas assim em um EP. Então, assim, eu queria saber quais são as inspirações de vocês e qual dessas composições representa o Zé Felipe, né? Assim, que o Zé Felipe mais ele fala assim, essa é muito minha. E qual dessas composições representa o Miguelito, né? Porque eu acredito que vocês se encontram mais, né? Porque, embora sejam uma dupla e tenham essa amizade, né? Tem suas características, né? Onde que tá o Zé Felipe? Onde é que tá o Miguelito? Rapaz, não tem como nem falar outra, não. Me deixa cuidar de mim, que foi feito porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Não vou dizer o santo, né? Mas... Ou a santa. A santa no caso, mas assim, a gente não fala o santo pra não expor, né? Mas tinha acabado de terminar um relacionamento, então me deixa cuidar de mim, é muito chorar, eu. É de chorar essa música? Até que não. Toca um pouquinho pra gente ouvir. Eu tô gostando do dia nublado, da cama sem ninguém do lado, de noite só mais um cigarro antes de dormir, sentado e violão na mesa, mais um jantar sem sobremesa, e a noite me traz a certeza de que sou feliz assim. E aí, me deixa cuidar de mim, que eu tô feliz assim. E aí, me deixa cuidar de mim, te perder não foi o fim, te perder não foi o fim, não foi o fim. Joga a chave na garagem, não me manda mais mensagem, não precisa me ligar pra ver como é que eu tô. Já não sinto mais saudade, eu tô na lua de verdade. E se te bater saudade ou solidão, bota alguém no coração. Eu tava magoada. Pior que não. Pior que não. Agora você tem que falar, Zé. Eu fiz o seu filme, falei que você é um cara que não guarda mágoa. Você falar que você tá magoado. É pior ou melhor? Não. Cara, eu sou amigo de todos os meus ex. Eu não guardo mágoa de ninguém, realmente, assim. Das que eu tomei chifre, das que eu não tomei, eu sou amigo de todos. Olha só, revelações. Revelações nos podcasts, dando o que falar. E eu acho que o bom desse trabalho, esse primeiro trabalho que a gente fez, são coisas que a gente resgata muito tempo depois. São coisas que são na época são tão assim, passa tão despercebido, que é tão simples. Por exemplo, a gente morava perto um do outro. Hoje a gente mora muito distante um do outro. Eu moro em Taguatinga, o Zé mora no Parque do Aeroporto. Não é que é tão distante, mas assim, Pra quem é um morava... tempinho. Não, pra quem morava... A gente morava 5 minutos da casa. 5 minutos. Acabava a água, você descia com o violão tomar nas banho. costas, né? Então, assim, aquele momento não volta. A gente é muito ciente disso. Mas, assim, até no nosso trabalho as coisas eram mais leves, porque a gente era mais novo, a gente talvez não tinha essa trajetória que, de alguma forma, a gente vai se tornando responsável por ela, né? Então, quanto mais duradoura a trajetória, você vai carregando mais coisa. E hoje, por exemplo, quando a gente fala, né, de um projeto novo, a primeira coisa que a gente volta a falar é assim, cara, a gente gostaria de resgatar essa composição despretensiosa, porque todas as composições que estavam lá nesse trabalho eram despretensiosas. Elas não tinham a necessidade ou a urgência da gente falar assim, sucesso ou nada do tipo, era só fazer. Era fazer, Vocês não levavam a sério como talvez vocês já levam hoje, assim, era mais... Não era uma questão de não levar a sério, era uma questão de fazer sem o compromisso de dar certo. De não esperar sem compromisso comercial, esse foco comercial. O foco era primeiro a gente
E só a gente, na verdade. Era mostrar o sentimento ali, É. era mostrar a verdade de vocês, não era esperar o Era, resultado não era... comercial. A gente não fazia esse dever de casa que a gente faz hoje, entendeu? De Saber o que ficar- tá tocando, o que de tá entender o que o tocando. público quer. a gente- Agora, quem faz uma música dessa não precisa de psicólogo, né? Ou precisa, Ou e eu precisa, fiz né? a vez o psicólogo na época. Inclusive, eu vou cobrar royalties atrasados. Agora, qual que é a sua música nesse EP? Olha, Zé, você vai falar uma que é tuntum, mas eu não vou fazer ela não. Não, não. Tem uma música Se eu que é fosse muito fazer boba. essa aí, eu só É muito ia boba. te zoar assumo mesmo, era que só ela é pra te muito zoar. boba, mas ela foi interessante na época. O né? problema dela é só que no meio do solo da música ele mandou um Gilberto Gil, Caetano Veloso. Você vê o tanto que era despretensioso. A gente não... Imagina hoje você for... Isso aí não Henrique tava Juliano. combinado, isso não tava combinado, não. Isso foi no dia da gravação, ele simplesmente meteu um Gilberto Gil, Mas Caetano assim, Veloso. sem combinar com o Caetano nem com o Gilberto, né? Eles não nem aceitaram a com o Zé participação, Felipe, e nem com o Zé Felipe. Não, combinou com ninguém. Mas eu diria que é a música que nós terminamos a gravação desse projeto. Esse projeto aconteceu, a gente gravou dentro de um estúdio, simulando uma garagem, que era justamente essa ideia. Pô, uma dupla de garagem, no sentido de que estamos começando um trabalho, apesar de já ter estarmos uma há muito estrada, tempo na estrada, mas o trabalho do Zé Felipe Miguel estava começando ali. E despretensioso, sem essa pressão aí de querer fazer as coisas darem certo por Mas dá uma qualquer palhinha, maneira. então. Vamos fazer ela. Nessa história eu já fui vilão, quando me entregou seu coração. Eu juro, não sabia que depois daquele dia te deixaria aí sem chão. E tá difícil, dá pra perceber. O mês não tá passando sem você. Não tô jogando bola, já voltei até pra escola pra ver se aprendo a te esquecer. E vai saber o que passa na cabeça. É coisa de momento, uma noite sem sentimento, uma paixão que tá nascendo aqui dentro. Eu quero viver com você mais de 500 anos, ser parte dos seus planos quando a tarde escurecer. Eu quero viver com você, meus sonhos mais insanos. É seu nome que eu chamo quando a noite aparecer. Essa é uma das músicas que eu gosto muito, assim. De todas essas composições, vocês fizeram junto? Como que é esse processo? Grande parte delas foi a gente fazendo de fato juntos. É? Assim. Foi a maioria. Sentando, Tirando o tum-tum. sentando a bunda na cadeira e... Tirando o tum-tum. Não, essa aí também, Zé, eu acho que eu fiz. Sim. Eu fiz indo pro plano piloto. Foi igual Na só época não que eu sabia fazia- também que eu fiz na chácara da minha tia e depois a gente terminou. A gente terminou junto. Foi. Tipo, essa aí eu tava indo pro plano piloto na época que eu fazia aula de dança. Não, Eu o sempre Miguel fui era horrível o de rei dança. do fit dance. Era fit dance. Aí na época o empresário antigo chegou e falou assim: você não sabe dançar, eu sou daquele que pega. Mas é pra fazer a dancinha ali no show, na hora do show? Essas Era pra dancinhas fazer de qualquer TikTok. coisa, eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Não sabia Só nada. que antes do TikTok existir, cara. Antes do TikTok existia. Aquelas É na dancinhas época do lado, você pega a faz- metralhadora. Eu fazia todas. Era rato Se de. não fosse pela mesa, eu ia pedir pra vocês fazerem a metralhadora. Vocês têm vídeo disso, A gente tem. Eu me comprometo, eu acho que eu tenho vídeo disso, da metralhadora. Não, Manda gente, pra a gente. gente Eu acho que não só tenho vídeo das aulas, como no palco. A gente, nessa época, a gente tinha uma arma de. Vou já fazer aqui, ó, pra você lembrar. Isso, a gente fazia. Cara, pra você ver. Ai meu Deus, como a gente era brega. A gente tinha um violino. Eu tinha um violino, eu peguei um violino emprestado. Essa parte porque ela começa, né? Eu pegava o violino acho que tinha nem corda, né, Zé? Tipo, tinha 2 cordas. Colocava lá e fingia que tava tocando, que nem um doido lá. Aí eu jogava o violino, né? Eu começava a dançar, porque eu tinha que exercitar o fit dance.
Aí jogavam pra mim uma arminha de estourar essas armas. Nossa, era performático. Não, nessa música tinha de tudo. Era Só faltava o foguinho. Não era uma inspiração ali em Munhoz e Mariano, não, né? Porque eles têm umas Foi brega, tão brega quanto. Só não colocamos uma banheira e tomamos banho. Eu sou seu bom bombeiro. Só não teve o bombeiro. Mas a gente era brega, cara. A gente era brega. Mas bons tempos. Eu gostava de ser brega. Mas brega Até é hoje eu bom, sou. né, gente? Teve um dia que ele fez um show de Fred Mercury prateado também, foi bom. É porque a Sério? gente. Que Mas era muito dentro dessa coisa de aparecer por aparecer, de querer chamar a atenção de qualquer forma. A qualquer custo. Aí eu me lembro que compraram, acho que nem tinha Shine, né, da vida, essas lojas agora de... Mas sempre teve, né, a Moamba que vinha de fora. Aí compraram 3 blusas, eu lembro que era uma dourada, uma prateada e uma roxa. Parecia o Barney, o dinossauro. Só que eu comprei achando que era do meu tamanho, mas o tamanho asiático é menor do que o daqui. Então ela veio muito colada. Eu falei, pô, onde? Manda pra cá, eu vou usar. Tô nem aí, tô em cima do palco. Se dane. Sou artista. Horrível. E a roupa era horrível mesmo também, parecia um plástico. Na primeira lavagem foi embora tudo. Nossa. Mas foi o nosso momento brega. Meninos, falando um pouquinho mais da história de vocês, em 2019, né, vocês lançaram o segundo DVD, intitulado À Vontade, com uma pegada mais acústica, né, mas também participaram de reality, lançaram singles como Faz de Conta, né, que embalou aí um relacionamento de um casal muito famoso, né, há um tempo atrás. Hoje já tá tudo diferente. Já tá cada um pro lado. Já tá cada um pro lado. Mas ele tá né? com outra Bruna, né? Outra Bruna. Ele não Será supera. que ele não supera, Ele não gente? supera. Como diria Marília Mendonça, Supera. Ele Resta não saber superou, né? se ela tá com algum Neymar. Indo pra... Essa música ela foi parar em vários veículos de comunicação da época, né? E vocês também participaram de um reality show sertanejo, né? Onde cantaram para Luan Santana e Jorge Mateus, alcançando o 2º lugar aí dessa competição. De onde vem tanto talento, assim, para dar o que falar, né? Como vocês conseguem, né, ir de um extremo para outro, né? Participando de reality, lançando... E, ironicamente, foi o ano que a gente começou na merda. Assim, 2019? sem nenhuma pretensão. Sério? Sem nenhuma pretensão. Você sabe aquele ano que você começa a ficar... porque você começa a pensar até em parar. Você olha assim e fala, será que a gente continua? E eu me lembro que, agora falando do reality show, esse convite chegou pra gente por e-mail. Era um convite pra você participar das seletivas. Então não era um convite já pra você estar no reality show. Então não foi vocês que procuraram? Não. Por isso, cara, você vê como que as coisas são Era tão um headhunter interessantes. do sertanejo, que tava procurando... Era um headhunter da... Endemol. Endemol, que é a mesma que faz Big Brother. Tanto que quando chegou no e-mail da dupla, a gente falou, é spam. Legal, hein? É spam, É spam, porque Endemol, né? E aí, chegou falando isso. E de alguma forma, acho que foi o Ricardo, nosso sócio, que viu isso. Ele viu e ele falou, cara, será que é de verdade? Será que porque eu sou horrível de e-mail, eu sou péssimo de olhar e-mail, né? E o Zé, não sei se olhava muito nessa Eu não olhava, hoje em dia eu sou louco de e-mail, eu olho e-mail. Aí ele chegou e falou pra gente, meninos, ó, chegou isso aqui. E era nessa época que a gente a gente não tava com dinheiro pra gravar nada. Tava com pouco show. Tava com pouco show. Mas já tinha rolado o Brumar. Já tinha rolado. Que tinha dado pra gente um boom interessante nas redes sociais, porque foi uma música que contou com a coincidência de tá acontecendo o lançamento junto com o casamento da Marina Rui Barbosa, que reuniu novamente o Neymar. O Neymar beijou a Marquezine no casamento da Marina Rui Barbosa no sábado. Eles estavam separados. E aí soltou, e a música tava lá, né? Assim, a música antecipou isso, na verdade. Vocês fizeram quase tiveram ali uma bolinha de... Uma bolinha ali, né? Fez, de cristal, dupla, lembra? Fofocalizando. Um desses aí, acho que foi fofoquei mesmo. Mas dupla a polêmica sempre faz premonição existiu, de né? volta de Neymar e Marquezine. Sempre existiu. A polêmica ali foi um relacionamento polêmico. E convenhamos, não era uma coisa difícil de acontecer, porque eles tinham ido e voltado 30 vezes. Era a quinta vez, sexta vez. É só se apostar. A gente apostou. Só pro nosso público entender essa história. Refrão assim. Faz de conta eu sou Neymar, tu é Marquezine. Enquanto eu tô batendo barba, você tá fazendo spin. Quando você posta a foto ajeitando o biquíni, tô de sunga no iate, mais lindo que o Janequim.
Gente, essa música, a gente sabe que ela não é das músicas mais virtuosas, tá? Vou colocar nessas palavras aí. Mas na época foi muito legal pra gente. Era uma música descontraída, era o que a gente tava precisando naquela época. Descontrair um Mas pouco. não foi por causa dela que o reality encontrou vocês. Não foi por isso. A gente Talvez. nunca vai saber. Vai saber. A gente nunca vai saber, apesar da gente ter ficado amigo dos produtores depois, né? Na verdade foi a consistência do trabalho. Até eles falaram que entraram em contrato com, acho que foi Porque 2 viram mil, os 2 vídeos, mil né? duplas. Então eles viram os vídeos, a gente tinha um trabalho de cover no YouTube que a gente fazia e viram e convidaram para esse Chamava trabalho. do jeito deles. A gente pegava músicas. Pegava não, a gente ainda vai fazer isso. Vou voltar depois. Sim. Ainda. A gente pega e faz Faz do do nosso jeito. Então pega uma música que Uma música já famosa. uma música que é eletrônica e Então faz todos os um estilos, country. não é só sertanejo. Não, Vocês pegam mistura todo- tudo, mistura tudo. pega. Você pega, a gente cantou até em espanhol algumas É. vezes. Ah, E pega assim, música batida, música que o pessoal vocês não falam conhece. espanhol ou só falam cantando? Só cantam. Eu hablo muy bien espanhol. Eu sou muito mentiroso. Só arranhado. Mas os amigos que são de lá falaram que a pronúncia tava boa. É. Pronto, O já Rod veio já caminho, fala. já veio caminho. Mas aí a gente participou desse reality show. Nesse ano muito ruim, aí, pô, vamos responder o pessoal? Vamos, respondemos. Aí eles mandaram pra gente uma série de Mas seletivas. você entra na seletiva que você não dormiu por 3, 4 semanas sem dormir. Fazendo todo dia, Todo produzindo. dia tinha coisa nova da seletiva. Como que era? Assim, ó, meninos, preciso que vocês mandem pra gente um vídeo de vocês cantando Tal música que tá amanhã. a música até amanhã. Então podia, beleza, Aham. podia pegar aqui. Conhecia ou não conhecia, tinha que... A gente podia pegar o vídeo aqui, ó. Você gravava aqui, a gente mandava e pronto. Aham. Só que eles nos conheceram de vídeos muito bem bem elaborados. A gente produzidos, sempre foi muito né? caprichoso Sim. com esse trabalho de rede social. E aí, o Zé é o doido da produção. Eu É, ele produção, tava- uma ele produção. tava eu sou acostumado contando, com né? prazos Ele inexistentes. tava contando pra gente aqui que ele é muito, né, assim, caprichoso, realmente, que ele chega sempre antes. Paranoico é a palavra. Paranoico, certa. sim, sim, sim. Eu usei caprichoso. Você foi ele delicada tá na falando palavra, Zé. Eu Já sou- não tenho sou- as papas na língua. Eu sou noiado com Mas esse é uma negócio de coisa horário. boa, né? Assim, É. você vai ter um bom conteúdo. É só ter cuidado. Agora, né? vocês, né, com todo esse trabalho que vocês fizeram, né, e essa produção, vocês acabaram, assim, digamos assim, alcançando um novo patamar na carreira de vocês, né? E aí, quando foi lá em 2021, vocês fizeram um dos grandes momentos, né, que a gente deu um ensaiozinho agora no início, mas que a gente queria entrar um pouquinho mais a fundo, né? Que foi a gravação do DVD de vocês, o Não É o Fim do Mundo, né? E vocês tiveram vários convidados muito especiais, né, nesse DVD, mas tem um fato marcante, né, na carreira de vocês, que foi a última gravação, né, do Maurílio, né, da dupla Maurílio e Luísa. E o Maurílio muito jovem, né, 28. ainda. 28 anos. E ele veio a passar mal, né, no show de vocês e posteriormente ele veio a falecer, né? Então eu queria saber de vocês, né, sobre esse momento de vocês, né, sobre o relacionamento que vocês tiveram com a dupla antes, com esses artistas que participaram com vocês, né? E como foi para vocês superar isso, né? Que isso também deve ter tocado muito forte, ainda mais, né, vocês que são bastante sensíveis, né? Isso deve ter sido bem difícil para vocês também, né? Como é que foi tudo isso? Conta pra gente essa história. Como a gente fala, foi o melhor e o pior momento da nossa vida num dia só, assim. Que a gente tava muito feliz, assim. Esse DVD foi muito sofrido, foi muito difícil pra gente conseguir gravar. Era pra ter acontecido em abril de 2020. Aí faltava 19 dias pra gravação do DVD, fechou tudo. Pandemia. Pandemia. A gente foi conseguir gravar em 14 de dezembro de 2021. Então, assim, foi um ano e meio de espera pra gravar. E quando a gente fala sofrido, não é pra exagerar, não. Foi Porque, sofrido assim, mesmo. nós somos uma dupla independente. A gente não tem por trás da gente nenhum escritório que banque. Então, assim, tudo saía do nosso bolso. Então, muitos contratos que a gente tinha feito na época, né? E tudo saiu do nosso trabalho, de certa forma, né? Aham. Contratos que a gente tinha na época, que ficaram 3 vezes o preço, Aham. né? Então, assim, a gente fez toda a produção, contamos com algumas pessoas muito estratégicas nesse momento,
que viraram amigos, que nos ajudaram muito, mas assim, a produção foi nossa. Então era a gente no bastidor e a gente lá na frente. A gente preocupado com a gravação, ao mesmo tempo preocupado com a chegada do Jorge Mateus, e preocupado se estava acabando a coxinha do lanche, entendeu? Então, desdobrar foi um puta aprendizado pra gente. Primeiro que o próximo a gente vai ter uma produção maior. Esse primeiro aprendizado. É. E segundo, de agradecer de fato, cara. De agradecer, porque... Como vocês conseguiram trazer esses artistas, né? Como é que foi esse contato de vocês? Tudo Cada artista foi de uma maneira diferente, tá? Mas exatamente. O que eu ia dizer era que foi tudo... Não teve nada pago, não teve nada... Mas começou lá em 2019, então depois do reality. Não, conversou muito antes, quando o Paraná, que foi uma das participações especiais, era sogro do Zé Felipe. Eu namorei com a filha do Paraná. Mas aquela música não é pra ela. Não era não. Não foi pra essa ex. Não foi pra essa ex. Não foi pra essa ex, não foi pra essa ex. E aí o Paraná é um grande amigo, assim, é um paizão ali. E aí ele sempre mesmo falava depois que do quando a gente fosse gravar, que se quisesse ele gravaria com a gente. Legal. E gravou. E assim, nunca me esqueci. Ele tava chegando eu sempre que eu tiver a oportunidade de falar isso, eu vou falar. Pra mostrar a grandeza dele. A gente tava chegando, a gente foi receber ele lá embaixo no hotel. Aí ele chegou, minha avó tava chegando também. Aí ele foi e recebeu com muito carinho minha avó. Minha avó na época tinha 83 anos. Recebeu, abraçou. Aí ele chegou, virou pra gente, pra mim e pro Zé, e falou assim, ó, meninos, isso era numa segunda-feira. De segunda, até a hora que vocês precisarem, eu sou funcionário de vocês. O que vocês precisarem, eu tô aqui à disposição. Isso passou pra gente a grandeza do Paraná. Porque assim, é um artista que não precisava estar ali. Ele já provou tudo que ele tinha para provar. É generosidade, né? Todos os que estavam nesse DVD com a gente foram muito generosos. O Paraná dessa maneira, e se expressou dessa forma. Jorge Mateus, nós iniciamos uma relação ali no reality show, quando nós participamos do grupo deles. Perdemos, eles gostaram da gente. O prêmio era você participar com eles do Vila Mix de Goiânia. Perdemos, eles falaram assim, não, mas a gente quer os meninos em outro. Eles queriam levar os dois. A gente cantou no Vila Mix São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E aí, beleza, acabou pra gente ali, entendeu? Assim, aquele contato, digamos assim, de ter que ter aquela relação. Podia ter sido encerrado ali. Né? Beleza, aí na correria, a gente pra um lado, os caras em todos os lados ali, todos né? Os lados na correria. Não sou eu que vou ficar pentelhando, enchendo o saco, forçando alguma coisa. Mas, mais uma vez, a generosidade. A gente encontrou o Jorge na gravação do Murilo Ruff do DVD. Do Murilo Ruff, ele estava participando. A gente nem ia falar com ele. Aí a gente estava na presença de um grande amigo nosso, Dave Moral. Ele chegou e foi lá no Jorge. Porque o Jorge, onde ele vai, ele arrasta, pessoal. Ele é muito carinhoso. Cheio de gente pra tirar foto com ele, um monte de coisa. A gente nem ia lá. A gente não... Cara, não vamos deixar ele quieto, né? Não vamos encher o saco. O Dave, amigo nosso, chegou e foi lá, meio que assim, quase puxou o Jorge, assim, puxou a calça dele. Os meninos do Vila Mix, era um palco um pouquinho mais alto, assim, ele tava saindo. Ele, os meninos do Vila Mix estão aí. Aí ele falou, chama eles aqui, eu quero falar com eles, dá um abraço. Nossa, que legal. Aí foi lá, aí a gente foi morrendo de vergonha, assim, né? Nessas coisas a gente é meio vergonhoso. Aí chegamos lá, primeira coisa que eu falei, menino, tudo bom? Como é que vocês estão? Aí ele falou, não vejo vocês desde São José do Rio Preto. Olha, que então, ele se lembrou, quantas e quantas pessoas passam na vida dele, quantas e quantas vezes. Se lembrou da gente. E perguntou como é que a gente tava, como é que tava a vida profissional. A gente, cara, Jorge, vamos gravar agora. Isso era 2019 que a gente encontrou ele, né? Na verdade foi janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Jorge, vamos gravar agora, o DVD em abril. Ele chegou e falou, fala com a Letícia, que é a assessora dele, né? Fala com a Letícia que eu quero participar. Gente, que incrível, hein? Então, assim, a gente tá falando de uma dupla que dita uma geração, tanto quanto Zezé de Camargo e Luciano ditaram nos anos 90, tanto quanto Bruno e Marrone ditaram nos anos 2000. Jorge Mateus são, assim,
A gente fala que não é o pai do sertanejo universitário porque teve João Bosco e Vinícius, Maria Cecília Rodolfo, que vieram um pouquinho antes carregando isso, né? Mas assim, o que nós somos, o que Zé Felipe Miguel é hoje, se a gente tem alguma facilidade de fazer o que a gente faz e ter público e ter acesso à música e ao nosso sonho, é muito por conta de Jorge Mateus. Sim. De ter aberto portas, afrouxado limites ali. E eles levaram vocês aos outros também, aos outros cantores que participaram também? Como é que vocês conheceram Luiz e Maurílio? Foi através deles? Não foi. Você vê como... Mas só finalizando o Jorge Mateus, a gente encontrou depois o Mateus e a gente morrendo de medo, porque tem sempre essa mística de que o Jorge participa e o Mateus não. Aham. Porque ele já fez algumas participações, mas depois a gente descobriu é porque o pessoal não convida o Mateus, ou encontrou o Jorge dá o sim, Só vai ele. só vai, né? E Não, a gente não, pelo amor de combinou Deus, antes é Jorge Mateus. E aí a gente chegou e fez o convite assim, morrendo de medo também, dele chegar e falar assim, menino, não dá. E ele foi, mais uma vez, super generoso, porque a gente entrou no camarim tudo assim, ó, parecendo uns pangaré, com vergonha. Dia do seu aniversário. Dia do meu aniversário, 29 de fevereiro. Será seu dia 29 de fevereiro, Olha só faço aniversário de 4 anos. Aí Por chegamos... isso parece jovem. Por isso que não envelhece. Por isso que é um bebê, né? Sou jovem pelo Botox do 29 de fevereiro. E aí ele teve a sensibilidade, teve a generosidade de chegar e falar assim, menino, ele viu a gente entrar e falou assim, meninos, Jorge já me falou, não precisou a gente chegar e falar pra ele. Jorge já me falou que vocês vão gravar o DVD, tô dentro. Já vamos gravar o vídeo de divulgação? Olha. E a gente... Não Bora! não sabia nem o que dizer, né? Isso mostra a grandeza das pessoas. Que mesmo onde estão em patamares profissionais muito maiores do que a gente, nos viram ali. E nos respeitaram. E eu falo isso com muita emoção, porque assim, é muito difícil você encontrar pessoas que chegam... Na verdade, se justifica essas pessoas chegarem lá em cima dessa forma. Estão lá em cima não é à toa. E assim, a gente teve uma aula muito grande ali com aquelas pessoas, porque assim, independente do tamanho, se Zé Felipe Miguel é uma formiguinha, se é grande, se é gigante, se vai chegar lá em cima, se vai chegar lá embaixo, o tratamento com as pessoas é o mesmo. E isso assim, foi uma aula que a gente teve de todos eles ali. E se o DVD poderia não ter dado nada pra gente, sido um fracasso total. Só a aula que a gente teve com esses mestres ali, Jorge Mateus, Luiz Maurílio, Paraná, o Henrique, valeu por todo o aprendizado. E falando de Luiz Maurílio, a gente tentou a sorte. A gente recebeu a Tô Solteiro, como a gente disse no começo, e eu já falei pro Zé, essa música é a cara da Luiz Maurílio. É a cara. Vamos tentar? Por que vocês acharam a cara deles? A forma da música, a cantada, o papo. O papo era tudo muito, muito Luiz e Maurílio. E a gente escutava. Era uma dupla que tinha crescido muito na pandemia. Eles já estavam com aquela música... Essa de Saudade, já tinha estourado essa de Saudade. Estavam subindo o patamar ali. E a gente falou, cara, é muita cara, vamos tentar? Vamos, como é que a gente tenta? Começando do nada, assim, ó, perguntando, e aí, onde será que eles moram? Com quem que a gente pode falar? Foi desse jeito mesmo. Eles já estavam em Goiânia? Que eles vieram pra Goiânia depois. A Luísa estava morando em São Paulo. A Luísa estava morando em São Ela ainda Paulo. mora em São Paulo, né? E o Maurílio morava em Goiânia, mas ele estava em Imperatriz. No dia, quer dizer, na véspera, era isso. Tanto que a gente teve uma situação de bastidores contando assim, a gente tinha emitido uma passagem para eles, pro Maurílio, não foi? Maurílio. E teve um desacordo, não, assim, um desentendimento, não é negativo não, desentendimento de fato, a gente passou uma informação, o produtor acabou achando que era outro dia, enfim, não sei nem se foi o produtor, quem foi. Na verdade, ele foi no hospital fazer exame, porque ele já estava com a dor na perna na segunda-feira e ele perdeu a passagem da segunda, era para ele ter chegado um dia antes da gravação. Em Goiânia. E ele chegou no dia. E ele chegou no dia, a gente teve que emitir outra passagem, Outra segunda passagem pra terça, porque ele perdeu o voo da segunda. Mas assim, a gente contou com vários Talvez já era amigos. algum sintoma, né? Já era. Só que não pegou, fez os exames e não pegou. E a gente contou com vários amigos, assim, para poder até chegar a eles. Né? Grandes amigos que conseguimos chegar a essa música, a Luísa e ao Maurílio. E
O Maurílio foi uma peça Vocês fundamental vocês nisso. gravaram a música e mandaram? Mandamos uma guia, né, que a gente chama, que é uma versão mais crua da música. Aham. É a gente já cantando a música, mas com uma... Era a guia nossa ou já era a guia da... Eu acho uma da nossa já. Já com a gente, né? Da Quando gente vocês cantando. mandam assim, não dá um medinho assim de alguém roubar a música, sei lá. Isso ali, hoje a gente é muito amparado pela... A internet que é ruim, ela também é boa nesse lado. Hoje é muito mais fácil de você Provar. garantir e provar que a música é sua. Por exemplo, se eu tenho a música salva em e-mail, isso hoje em caráter legal, isso já consta como prova. Aham. Então isso pra gente nem se preocupa muito e é muito praticado, principalmente no mercado sertanejo. Hoje eu recebo por dia pelo menos umas 10 composições de pessoal. Umas 10 composições por Aham. dia. Então é muito fácil isso. Mas o Maurílio ele foi uma peça fundamental nisso porque ele gostou da música. E ele comprou essa música, porque a Luísa na época estava em São Paulo, cheio de coisa cheio pra de fazer, compromisso. cheio de compromisso. Ia ser difícil pra ela sair Provavelmente pra não ia, Goiânia. não ia ver o e-mail, né? Provavelmente, assim, se não ficasse com a insistência do Maurílio, no bom sentido, não teria acontecido. E depois que a gente teve um contato maior com a família dele, por conta do ocorrido, né? Tanto com a mãe, com a Luana, a esposa, elas falaram isso. Os produtores também falaram isso. Assim, cara, Ele queria muito gravar essa ele música. queria muito gravar a música. Ele gostou da música, tinha gostado da gente. Né? A gente chegou a se falar rapidamente antes. No direct, Por ele direct, tava né? entre Ele tava um voo e chegando, outro. em um voo e outro, a gente se falou ali rapidinho, entendeu? Ô menino, já tô chegando, cara, vai ser muito bom. Ele postou a última O último stories story dele, A agenda tá lotada e o o coração, coração nunca tá cheio. Hoje tem. Nossa. E assim, você vê a grandeza também. Porque ele saiu de Imperatriz, tava visitando a família, numa terça-feira, uma rotina cheia. A Luísa saiu de São Paulo para poder ir para lá e para gravar com a gente. A generosidade, não precisava. E mais uma aula que a gente aprendeu. E o Huguinho foi outro que veio através da assessoria, que era a mesma assessoria nossa. E a gente sempre gostou muito do Henrique, da musicalidade, é assim, um prodígio. O menino fez 8 anos agora, mas tem 14 de carreira, cara, é incrível. Começou com 4 anos. E nos recebeu muito bem, sabe? Também não precisava. Essa é o maior presente que a gente ganhou. Essas coisas, né? Extrapolam a música. Extrapolam a música. Extrapolam o sucesso, extrapolam tudo. tudo. Né? E ensinam também, né? Que a gente também pode ser bacana com as outras pessoas, né? Sim. Eu tenho certeza que quando vocês estiverem estourados aí no mundo inteiro, né? Vocês também vão estar fazendo um trabalho assim com quem estiver começando. Exatamente. Você pode ter certeza que isso é uma das coisas que a gente já tinha essa a gente nunca foi de negar nenhuma participação, nenhuma show, nada. Obviamente, tem dias que você está mais cansado, tem dias... Porque segunda e terça-feira, geralmente, são os dias que os artistas pegam para descansar. Né? Mas depois dessa aula, eu não tenho direito de fazer diferente. Meninos, a gente estava falando aqui sobre esse show, né? Que vocês gravaram um DVD com esses grandes nomes da música, né? A gente queria saber como foi, na verdade vocês já até contaram, né? Vocês já até contando a história de como foi a construção, né? desse show, da gravação desse DVD. Vocês já até falaram um pouco aí da história com cada pessoa, né? Que participou com vocês, cada dupla, né? Que entrou aí no DVD. Mas a nossa pergunta era exatamente isso, né? Qual foi a importância de cada um desses ícones na carreira, né, de vocês dois? E assim, a gente sabe que um DVD construído com tanto amor e carinho, com certeza é muito difícil dizer que tem uma música que é a mais especial ou que vocês mais gostam. Mas a gente, né, como vocês falaram muito do Jorge Mateus e a música, né, que vocês gravaram com ele realmente estourou, né, fez bastante sucesso. A gente queria que vocês primeiro falassem um pouquinho, né, da importância de cada um deles aí para a carreira de vocês e depois a gente quer ouvir também uma palhinha dessa música com o Jorge Mateus. Com certeza. Olha, é difícil escolher uma preferida no DVD, né, meu querido? Se você tivesse que falar sua preferida hoje, qual seria? Tem várias, porque são momentos diferentes, né, que Sim. participaram. Mas eu acho que Não É o Fim do Mundo, ela dá nome ao DVD, né? Ela retrata. Mas você perguntou da música ou do Jorge Mateus?
De todos eles, Todos. né? Que vocês falaram da Luiz e Maurílio, Aham. né? Chico Rei Paraná, Jorge Mateus, vocês contaram, né, a história de como foi que vocês A importância conheceram. deles, E assim, a importância desses nomes, né, na carreira de vocês, como que vocês enxergam isso hoje? Porque assim, vocês contaram a história de como que eles vieram, né, até vocês e como que, da generosidade de cada um em gravar, em participar, em divulgar, né, vocês, né, como uma dupla que apesar de muitos anos de estrada, mas como vocês disseram, ainda estavam no início comparado à carreira deles. Mas isso influenciou de que maneira, né? Assim, participar quer dizer, eles participaram do DVD de vocês, né? Então, como foi? Que louco, né? Que louco! Como foi ter Quando você nomes? fala assim, você não acredita. Chico Rei e Paraná, né? Participando do meu DVD. Acho que é indescritível isso. Com Mas certeza. como foi isso pra vocês? Sim, eu acho que o Miguel pontuou bem quanto à generosidade. Eu acho que de todos os aprendizados, de tudo que fica dessa gravação, com certeza esse aprendizado da generosidade desses artistas com a gente é o ensinamento maior mesmo. Mas assim, engrandece muito o trabalho, né? Você ter oportunidade de ter uma música gravada com o Jorge Mateus, com o Chico Rei Paraná, no caso com o Paraná, o Chico já havia nos deixado. Sim. Com a Luísa e com o Maurílio, com o Guinho, assim, é especial pra gente demais e engrandece o trabalho. São músicas que as pessoas conseguem chegar no seu trabalho vindo pelo trabalho do outro, né? A pessoa que escuta Jorge Mateus quer ouvir a música que você gravou com o Jorge Mateus. E acaba conhecendo seu trabalho junto. Vai rolando essa conexão, exatamente. E sabe o que é mais louco? Como tudo é tão rápido. A nossa vida mesmo. Sim. Tudo é tão rápido, assim, às vezes a gente não consegue entender a dimensão das coisas que acontecem na nossa vida e do nosso próprio trabalho. Então, quando você faz essa pergunta, me veio lá 2018, 2019, a gente começando o ano, sem nenhuma expectativa, sem saber. Aí, você vê que nada é por acaso. Chega esse convite, onde, de certa forma, Jorge e Mateus também vão estar lá, a gente não sabia. Acabamos escolhendo por afinidade mesmo de som, de gostar da dupla, de trabalho, de consistência de trabalho. São pessoas que nós nos inspiramos profissionalmente e depois de conhecer como pessoas também. Do ano que você não começa nada, você finaliza esse ano com uma participação da dupla que é a sua referência. Você vê como é louco isso. E aí, você passa por diversas dificuldades, você consegue grandes outros nomes também. O Henrique, Paraná, Luiz Maurílio. Pum, gravou. A gravação, pra mim, não sei se pro Zé como foi, mas pra mim foi assim, ó, piscou, acabou. Curtir aquele momento ali foi... Dá um trabalho muito... fazer, mas na hora que acontece é tão rápido. Foram anos que passaram na nossa ótica ali e na minha foi um segundo. E de uma maneira muito traumática no final por conta do Maurílio. E aí, se você não para e olha para trás, você não tem assim um minuto de respiro, e você olha para trás, essa conquista ela passa despercebida. Essa conquista ela passa assim, ó. Mas hoje, independente se Zé Felipe e Miguel, para as pessoas, é uma dupla pequena, uma dupla média, uma dupla grande, enfim, a gente conquistou hoje muito mais do que a gente hoje, lá atrás a gente planejaria, a gente pensava. E as coisas, a vida é uma roda gigante tão louca que 2019 foi exemplo disso. A gente estava lá embaixo e a gente conseguiu uma participação que pra gente é muito importante, foi muito importante, da maior dupla. E aí você, às vezes, volta lá pra baixo, pra alguma situação. E eu tenho certeza que se você tiver consistência de trabalho, você vai subir de novo. Né? E assim, aí é isso. Vocês acreditam, assim, em Deus, em algo mais, né? Porque, assim, né, quando a gente vê tantas coisas acontecendo, né, na vida e às vezes de uma forma surpreendente, por mais que a gente tenha planos, né, muitas vezes, assim, as coisas que acontecem assim, fazem com que os nossos planos não pareçam nada, né?
como é para vocês essa parte assim, né, do espiritual? Vocês consideram isso importante? Vocês dão bola para isso? Como é que é isso para vocês? Eu sou cristão. Eu só não me considero nem católico nem evangélico. Eu sou cristão. Acredito. Fui criado numa família católica e eu acho essencial, assim. Eu acho que nada disso aqui faz sentido se acaba aqui. Então, eu me apego muito nessa questão espiritual, meditação, contato com natureza, contato comigo mesmo. Por isso que eu vivo zen. Agora ele deu a receita. Mas é desde sempre. Né? Eu sou um católico espiritualista, digamos assim. Na verdade, lá em casa eu sempre tive muito acesso a muita informação. Então, assim, meu pai é católico, minha mãe é espírita, minha avó é espírita, já teve centro de Umbanda e hoje é católica. Então, assim, é uma salada de frutas que eu me sinto muito grato de participar, porque, assim, eu não me vejo em lugar... Eu me vejo em todos os lugares e não vejo em lugar nenhum, na verdade, assim, apenas um lugar. Mas você pensa no final, a respeito? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida de que existe uma energia muito maior que rege tudo que nos permeia, e isso só aumenta o nosso senso de responsabilidade. Então, assim, se nos últimos anos, espiritualmente, eu busquei algumas coisas, foi justamente de me ver mais aqui. Mas, ao mesmo tempo, muito importante para aquela energia ali de cima. Diga-se Deus, energia criadora, enfim, independente do nome, a gente é único e, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o nosso tamanhozinho, né? É interessante, né? Uma coisa até que o Zé Felipe falou, né? Sobre o sentido, né? Que é assim, quando a gente imagina, né? Que assim, que não tem Deus, né? Olhando o que está acontecendo, né? Olhando o caos, olhando a guerra, olhando tudo, né? Olhando a gente, olhando o trabalho que a gente está fazendo, né? É diferente a forma como a gente encara, né? As coisas, né? E é interessante, né? A gente pensar às vezes, né? Sobre isso, né? Isso e ter esse momento, assim, ter com quem conversar, né? Acho que isso é muito... Falar disso é muito... eu acho que é muito engrandecedor, sabe? E às vezes a gente se poda muito em falar, porque às vezes as pessoas entendem errado, né? Assim, tem gente que acha que existe apenas um caminho e que o caminho é esse. E, gente, eu acredito muito que a gente acaba tá falando a mesma coisa. No final das contas. A gente tá falando sempre da mesma coisa. E não teve nenhuma religião, crença que pregasse algo diferente de respeite o teu próximo, faça as coisas com amor, se veja sempre numa posição de ajudar também. Não tem... Todas de alguma forma falam isso e regem essa carruagem louca que é a vida. Então eu não posso chegar e falar assim que tudo é apenas tá? Eu não vejo dessa forma. Tudo que acontece na minha vida seja meramente uma coincidência, por mais que às vezes eu busque... Tem mais sentido, né, aí, né? Isso ali, eu acho que o próprio fato de eu achar significado nas coisas, já ali é uma centelha de alguma coisa. Sim. A gente vai falar, não, mas você que tá vendo dessa forma. Tudo bem. Eu respeito esse posicionamento. Mas eu acho que o simples fato de eu não ver, por exemplo, toda essa nossa trajetória de 2019 até chegar a um DVD, como uma mera coincidência. Como todas aquelas pessoas aparecerem na nossa vida ali, aceitarem uma participação, estarem com a gente, e como uma mera coincidência. Ou o que aconteceu com o Maurílio ali, uma mera coincidência. Não é. É sempre para que a gente tire dali alguma lição. E de preferência, um aprendizado. Agora, um assunto assim um pouco mais secular.
digamos assim, né? Vocês, a primeira música que vocês tocaram aqui, né, foi Tô Solteiro, né? Mas diferentemente da música... Bem secular, né? Mudando do 8 pro 80, 8 né? 80. Mas diferentemente da música, vocês dois estão solteiros ou estão comprometidíssimos? Eu tô comprometidíssimo. Comprometidíssimo já. Faz 6 anos já. Casadão. Casadão, né? Nas redes, a gente tá Enfim, falando, a casados. gente pergunta, não é só porque o povo quer saber, mas a gente já sabe, porque a gente já pesquisou nas redes sociais, né, Dani? E a gente E aí da gente se a gente falar uma coisa Mas diferente do que falando vocês assim, viram, né? Falando assim, Sueli, parece que a gente tá, né, stalkeando. Não, mas a gente, stalkeando mas bem, isso né? a gente não nega, porque a gente stalkeia todos os nossos convidados. né? Mas é pra conhecer, né? Pra Claro, saber, enfim, né? É um stalker do bem, né? Se Não. é que isso existe. Estamos porque é muito mais comprometidos. bacana, né, pra gente conversar, pra Não, gente tem que bater saber, um papo. né? Tem que saber. A gente entender, né, um pouco Sim. da história de vocês, né, e tudo isso, né? Estamos comprometidos. Zé, há 6 e eu tô há 3. 3. Vou fazer 3 anos agora com a Mandinha. É. A Mandinha é uma parceira muito legal que eu descobri ao longo dessa vida. Tá em quase todos os shows. Nem eu aguento mais meu Só, show e ela só aguenta, cara. só não vai em todos porque ela trabalha como maquiadora Aham. e às vezes ela pega eventos que são mais ou menos no mesmo horário, né? Aham. Ou passa o dia maquiando, 10 maquiagens e aí de noite fica cansado pra ela. E é difícil, Mania. assim, ter ter um relacionamento e ao mesmo tempo, assim, né, os shows, normalmente, né, vocês que são cantores, vocês ficam em evidência e tem gente que entende, né, o que é um artista, mas tem gente que, às vezes, assim, se envolve com a música e acaba se envolvendo com a pessoa também, né. Vocês devem receber, assim, cartas, né, carta eu acho que hoje em dia não tem mais não, né. Já denunciei Hoje em minha dia é idade nudes, aqui. né? Hoje em dia é nudes. É raro, mas acontece sempre. No tempo das cartas, isso não era possível. Mas acontece. Isso acontece No sempre. tempo das cartas, isso não era possível, gente. Só Se fosse um desenho, né? Desenho, né? Aí era mais artístico. Artístico. Né? Era mais A artística. gente, na semana passada, recebeu um arquiteto que trabalhou com o Oscar Niemeyer, né? E o Oscar Niemeyer já desenhava, né? Ficava desenhando as mulheres, né? Desenhos artísticos, né? Porque Aham. ele era um grande fã das mulheres, segundo o nosso querido arquiteto, né? Que foi o nosso entrevistado na semana passada. Então já existia, né? Os nudes artísticos. Artistas. Vamos usar como Os carta. nudes artísticos. Mas como é isso, assim, pra vocês, né? Como vocês, digamos assim, em algum momento vocês já se sentiram numa saia justa, né? E isso já gerou algum tipo de desentendimento também, né? Ou ciúmes, né? Como as namoradas de vocês, né, lidam com o assédio de vocês? Eu acho que só vai ser complicado, só vai ser tumultuado se você estiver de fato com a pessoa errada. E se você também for a pessoa errada. Né? Então, assim, se você tiver consciência de que o seu trabalho te expõe a isso, mas que você tem uma responsabilidade afetiva com a pessoa que está no teu dia a dia, com a pessoa que está junto com o teu sonho, e vice-versa, né? Tudo rola muito bem. Tudo acontece sem grandes percalços. Estresse, Aí pode rolar de tudo, você entende? Assim, a gente não pode, digamos, limitar. A gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam de nós. Por mais que nós sejamos super respeitosos, pode vir uma pessoa que falar que deu em cima da gente ou que a gente correspondeu. E isso, se você tiver um relacionamento frouxo ali, um relacionamento que não é muito amparado na verdade, nas coisas, claro, isso aí gera motivo de desconfiança, mas eu sempre digo, se você não dá asa à cobra, não tem por que você ficar escondendo nada, não tem por que você ficar se preocupando com isso. Se você gera confiança na pessoa, você vai receber também a confiança daquela pessoa, né? Pelo menos é como eu rejo Miguelito jornalista. Rejo o meu relacionamento. Professores de português. Gente, antes de partirmos aí para o nosso próximo quadro, vamos de palhinha aí até o Qual? Jorge DVD de vocês, com gravação com o Jorge Não Matheus, cantamos que a ela ainda gente- não? Não, Eu achei que tinha. Falamos e não A cantamos. gente mudou de assunto. A conversa tá tão boa que a gente vai mudando de uma coisa para outra, mas, né, vamos lá.
música secular, galera. Fiz por você o que ninguém fez e ainda foi pouco. E quando era pra apagar, colocou mais fogo. Doeu te ver acabar com nós dois e nem foi na minha frente. Só pegou o celular, por mensagem destruiu a gente. É só o fim desse amor, não é o fim do mundo. Amanhã ou depois fico bem, esqueço tudo e você nunca verá em meu rosto uma gota d'água. Eu vou te superar com um sorriso na cara e na mão mais gelada. Eu te esqueço na mar. Ai, 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 ai. Nossa, muito bom. Então, como a Dani adiantou, né? A gente vai entrar agora num outro quadro que é Essa História Deu o Que Falar. Esse é um dos nossos quadros preferidos, né, Dani? Exatamente. Tem uma música, né, que contrariou o título e que deu o que falar. O nome da música é A Prova de Lábia. Né? Como surgiu essa composição? E ela foi inspirada em alguma história real? Você lembra melhor que eu. Não vou lembrar. Essa música a gente gravou para... No barco. Isso, a gente tava na época das lives. Das lives. E aí a gente ia gravar 4 músicas. Essa música é uma composição nossa. Eu acho que na época... Eu acho que não foi... Eu não tava nem chateado com alguém, não. Não, foi não. Foi não. Eu acho que a gente eu gravou tava ela, começando- inclusive, eu pra tava passar pra começando- cantora, não eu foi? tava começando meu... Não, essa Não? foi pra Pra gente. gente. Eu tava começando meu relacionamento com a Amanda. Amanda. Então eu tava de boa, eu tava light. Deve ter assistido algum filme de Bang Bang, né? Colete à prova de bala. Era de lábia. Então, aí trocou só pela lábia aí. Então lembra. É tanto eu te amo, da boca pra fora, que o filho chora e a mãe não vê. É a nossa versão. Tô perdendo sono com as suas mensagens e a cara de pau que cê tem. Colete à prova de lábia, contra a mão amada que eu juro que não vale nada, que me ama e que maltrata. A prova de lábia, pra me defender das cantadas que eu sei que ela tá, que me engana e que maltrata. Eu vou me virando assim, desviando de cada eu te amo que fala pra mim. Gente, não é possível que eu não tenha história com essa música. Não é possível não lembrar dessa A ironia do negócio é porque eu tava justamente entrando num relacionamento e essa música fala, por isso que eu digo que não foi uma situação que aconteceu comigo. Fala do cara que não quer compromisso. Tá falando do cara que, cara, lábiazinha aqui, eu quero viver minha vida tranquilo. Colete é a prova de lábia. Mas falando agora de uma história que deu o que falar, já que essa música, né, vocês não lembram o motivo, o porquê, né, da música, como foi que ela veio, né, parar ali nas composições de vocês, mas tem alguma outra história, né, porque com tantos anos de carreira, vocês já contaram várias histórias pra gente aqui hoje, mas tem alguma história assim que vocês lembram, algo que deu o que falar, alguma história inusitada? Em relação à engraçada? música ou em relação ao dia a dia Não, mesmo? dia a dia, música, alguma história que vocês lembram? Aquela... Sempre tem muita história. Assim, quando a gente pega estrada, parece que tudo, na verdade, tudo pode acontecer. A quando você bruxa pega tá estrada, solta né? toda vez, né? Entrou, né? Então, assim, a gente pega de hotel. Cara, hotel que você tá com 10 pessoas, você tem que dividir um quarto. Já teve isso, a gente dividir banheiro com 10 pessoas. Racatu. Nossa. Já teve isso. Aí já teve o oposto toda também. a produção no mesmo banheiro. Já teve o oposto também, de chamar a gente pra fazer um casamento em Gramado, Rio Grande do Sul.
Voz E, e assim, violão, né? Voz e Só violão, nós, só você foi teve, nós levaram a dois. gente pra Gramado. E aí, assim, a gente tava numa correria tão grande na época que eu me lembro que a gente, beleza, viajamos pra lá, mas assim, a gente não teve muito contato com o contratante. Quando a gente chegou lá, o cara colocou a gente O melhor hotel da cidade. num hotel, assim, eu nunca tinha visto Eu tanto- nunca fiquei no hotel daquele ali na minha vida, cara. Sabe aquele chocolate de 500 reais que fica ali pra você? Isso aqui... Cama king size, né? Size. Olha, eu que sou pequenininho, cara. Cabia 10 de mim na cama. Então, assim, a estrada nos surpreende de todas as maneiras. Já teve gente, né? A gente voltando, a gente fez um Réveillon com o Zé Neto e Cristiano lá no Posse. E a gente doido pra Posse é voltar. Goiás? Divisa Quase com a Bahia. Bahia. Eu me lembro que a gente doido pra voltar pra casa, assim, pra poder passar com a família, né? Pelo menos o almoço. E minha irmã, aniversário dela é dia 1º, né? Dia 1º. Nossa, eu tava indignado, não Cara, sabe? tudo aconteceu de ruim. Primeiro que o ar-condicionado do ônibus começou a... Quebrou. Aí beleza. Aí todo mundo naquele calorel, imagina. Aquele ônibus que não só tem aquele basculante em cima, esses ônibus você não abre. Acabou ali o ar-condicionado, filho. Fudeu. Você vai passar calor. Aí eu me lembro que na época você era diretor musical nessa época. É, né? exatamente. E aí a gente tinha o nosso produtor, que é o nosso produtor hoje, o Brunão. Ele deu uma multa no Zé Ele Felipe. me porque o multou Zé porque eu tava sem camisa dentro do ônibus. Ninguém tava aguentando, mas o Brunão nessa época tava chato pra caramba. O Zé tirou e falou, cara, não aguento mais. Você tava quase desmaiando. Ele só olhou assim, ó. Você acabou de levar uma multa, tá? Sem uniforme. Que isso? Acho que essa foi uma das 3 vezes que o Zé falou que passou raiva na vida. Acho que essa foi uma, Zé. Essa Você foi ficou. pra- Você deu um piti lá. E aí, Vou falar beleza. o que eu falei pra ele Deu fazer que com a falar. multa, não, mas. Aí, beleza, mas Olha, a gente, até o final do podcast, a gente vai saber quais foram os 3 momentos. já sabemos E o os Zé 2, Felipe? falta só um. É. Não, o primeiro foi num cinema. Foi? Ah, então Daqui a pouco você vai contar. já revela isso. Aí, parafraseando Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas, tudo pode piorar, né? Nada está tão ruim 50 que não possa piorar, 50 km na frente o ônibus. O ônibus quebrou. O ônibus todo, cara. Nossa. E aí Todo a mundo gente me no meio esperando do em nada. casa, né? E você estava já sem ou com camisa? Não, sem camisa, minha irmã me esperou. Minha irmã faz Sem aniversário dia 1º camisa, sem de janeiro. paciência, sem aniversário da irmã, sem nada, sem a ceia de ano novo, ficamos... Eu A lembro que ceia, não tinha... a ceia de ano novo foi muita vodka, Cara, né? não tinha internet. Sabe um lugar que você para, que é um espaço que não tem nada? Tinha no meio da estrada, não tinha nem acostamento pra gente ficar. No meio da internet, pra conseguir um sinal pra trás. Nem lembro como foi a gambiarra que a gente fez pra poder fazer esse ônibus funcionar de novo. Alguém chamaram o mecânico lá e Foi? chegou 8 horas da noite em Brasília. Saindo de lá 6 horas da manhã, chegou 8 horas da noite, era pra chegar meio-dia. Mas enfim, tem muita história boa, assim, Tem. tem muita história divertida, de gente, de público. Fizemos em Macapá agora no Carnaval. Esse é um dos lugares legais, assim, das ocasiões legais, que a gente não tava com perspectiva de tocar muito no Carnaval. O pessoal meio que tinha enjoado um pouquinho do sertanejo no Carnaval. Aí a gente pensou, vamos meio que ficar mais de boa no Carnaval, né? Aí chamaram a gente pra tocar no Macapá. É uma sonoridade totalmente diferente. Totalmente diferente. outro A galera universo. é muito quente, assim, muito animada. E a gente se viu numa saia justa, né? Da gente trazendo um repertório animado, mas a galera é calypso, é banda déjà vu. Bruno e Trio. Que eu sou, se não sou o que penso. Bruno e Trio, né, cara? É o artista mais famoso do Amapá, chama Bruno e Trio. E a gente conheceu Nossa, esse não cara. A conheço. gente, É, não, ele a gente tocou junto com a conheceu, gente, tocou junto com a gente. A gente conheceu, aí antes a gente no hotel, trocando ideia, né? E aí, beleza, sabe aquela coisa que a gente tinha acabado de chegar, conversamos ali, mas a gente não fizemos o dever de casa depois de procurar saber quem era. Isso foi um erro nosso. Porque a gente tava ali, conversamos, trocamos ideia, mas beleza. Quando a gente chegou no show, e era o seguinte, era muito engraçado porque era ele e um produtor só, era ele dublando Era ele a e o guitarrinha. DJ. Ele e o DJ, sabe? Aí a gente olhou assim e falou, cara, será que esse cara vai fazer som? Tipo, fazer som no sentido de embalar a galera, só ele, com a guitarrinha que ele tá dublando. Aham.
Dublê do Chimbinha. Aqui Vocês subiu não no têm palco, ideia. cara, o povo Vocês não têm ideia do enlouquecido. Ele que era arrepiou. isso. Todo mundo cantando umas músicas que eu não fazia ideia nem onde começava, nem onde terminava, e até hoje eu não sei. É mesmo? Umas músicas Mas vocês muito gostaram? doidas. Não, foi Legal uma demais, muita é experiência conhecer outro com a gente. Brasil, cara. O Brasil é vários Brasílios. É Tem muito vários grande, cara. Brasis dentro do muito- Brasil. Isso né? já, a gente já se lascou em muitos lugares. E sempre foi muito bom a gente ter se lascado. Porque a gente melhorou a nossa performance. Lá a gente aprendeu isso. Lá no Macapá. Teve uma vez que a gente foi pro sul, e eu me lembro que na época aqui tava tocando muito Wesley Safadão. Aham. Tocando Wesley Safadão, e a gente, cara, vamos fazer um repertório, só Wesley Safadão chegar. Ar-condicionado bombando. no 15. Era, naquela época ali, do camarote. Sabe aquele gelo que você me deu? O gelo foi o que o pessoal lá no sul deu pra gente. Porque Nem assim, ligava, não né? sabia nem quem era Wesley Não Safadão. sabia nem que era essa Nossa, gente, é mesmo. Queria saber Victor e Que Léo, surpresa. Paula Fernandes, Fernando Sorocaba, que aqui Nem toca tanto. eram muito fortes, Aham. principalmente Victor e Léo, mas assim, naquele momento ali não tava mais em alta aqui. Aham. Naquela época do Safadão, você não via Paula Fernandes, você não. Fernando Sorocaba, uma música ou outra, mas a galera só tocava. Aham. Mas teve Agora muita coisa vocês deram que falar também, fazendo umas paródias do Big Brother, né? Fizemos na época de 2021? 2020? 2020. 20. Não foram só as dancinhas do TikTok. Não Paródia. foi a paródia. Cara, foi um conteúdo que a gente achou legal de fazer na época da pandemia. Aham. Tava todo mundo Todo mundo assistia Big assistindo Brother. Big Brother. Até eu tava, né? Porque assim, eu passei a ver mais, porque como acho que o 20 e o Não, foi 21. o 21 mesmo. Foi o 21. Foi o 21. Que teve o Rodolfo, Foi. né? E como é companheiro Ah, ali eu de vi o sertanejo, 21 né? da Vamos da ver Juliette. esse trem. Eu torci, inclusive, pelo Rodolfo e pela Juliette. Não, e foi legal, assim. Eu nunca tinha acompanhado Big Brother. E no final eu tava lá assim, todo dia fazendo dever de casa, assim, buscando o que aconteceu pra poder fazer uma paródia, pra poder fazer o conteúdo do Big Brother. Foi legal esse momento, assim, a gente tava muito mais Esse Big Brother foi gravando legal muito mesmo. conteúdo. É. Na verdade, assim, a gente, assim, as pessoas julgam, né, quem assistir Big Brother, mas Big Brother é um programa, assim, muito interessante do ponto de vista, assim, do comportamento humano, né? Ele é um... Eu vou mentir, não. Assisti todos até o 20. Depois o 21, 22, 23 não assisti muito, não. O 23 eu não sei nem quem tava. Mas é interessante, né? Porque é uma situação que eles tentam colocar, né, algumas saias justas ali, né? Pra ver como as pessoas se comportam. E nunca se sabe o que vai sair dali, A pessoa né? fala que é um ensaio antropológico, né? Mas é isso, é a mesma coisa que você pegar... como você fazia lá, os cientistas colocavam um ratinho ali e via como era o comportamento deles, de certa forma é o que acontecia ali, né? Como o comportamento humano e de que forma a visibilidade ou as outras pessoas ali vão mudando coisas que talvez você nunca ia imaginar que mudariam, né? Aí você vê gente com um casamento de não sei quantos anos, em 15 dias já esquece da esposa e tá com outra pessoa. Você se pergunta o que acontece ali dentro, qual é a pressão ali dentro que te faz O que aquele você povo questionar. bebe? O que aquele povo... em suma, o que esse povo tá bebendo, pelo amor de Deus? bebe Que bastante. Guaraná Antártica é esse que eles estão bebendo aí? Agora, uma coisa interessante que eu acho na carreira de vocês é que vocês, assim, vocês são consistentes com relação ao trabalho de vocês, né? Vocês têm uma letra inteligente, né? Vocês falam de sentimento de uma forma inteligente, né? E vocês também fazem alguns testes, né? Seja o caso da Brumar, que eu acho muito interessante, né? A forma como vocês conseguiram se destacar da multidão, né? Fazendo um hit assim, né? Dentro de uma coisa que tão bem contextualizada, que as pessoas sabem do assunto. Essa parte do Big Brother também, que vocês também aproveitaram aquele sucesso do momento, né? Isso mostra que vocês têm uma visão e uma percepção do que as pessoas estão... Vocês fazem um teste, né, ali do que as pessoas estão fazendo no dia a dia, né? E, assim, o que a gente pode esperar, né, de vocês, né? Vocês agora que vocês também já estão, assim, com uma construção musical, né, já com DVD gravado, com EP lançado, né, com uma carreira, assim... vocês ainda querem fazer esses testes, ainda querem fazer essas brincadeiras, vocês se divertem fazendo isso, né? Ou vocês já estão com uma nova estratégia, assim, para essa carreira de vocês?
Eu acho que a gente se diverte, continua se divertindo. Eu acho que eu me divirto mais que o Zé. Mas eu vejo muito esse teste assim como uma coisa do advento da própria internet. A gente não tem hoje a gente não tem a fórmula exata, mas a gente tem muitas indicações de algumas coisas que acabam funcionando. Então, assim, eu busco pegar essas referências, mas às vezes não funciona pra gente, pra Zé Felipe e Miguel. Exemplo disso é a dancinha. Se a gente pegasse essa onda da dancinha e fosse dançar eu e o Zé, a gente teria menos 20 visualizações. Visualizações ao contrário, porque assim, a gente não dança nada, sabe? Então, assim, são coisas que apenas Talvez desse muita visualização, né? Só que por motivos vexatórios. Exatamente. Mas são coisas que a gente tem que testar. São coisas que a gente tem que testar. Cada vez mais a gente percebe um público muito mais imediatista. Então, isso também gera na gente uma urgência de estar buscando sempre formas diferentes de estar dialogando com o público. Eu acho que o Big Brother naquela época foi isso. A gente não estava se vendo fisicamente, então eu não sabia dizer muito o que fisicamente o pessoal estava nos passando, mas eu sabia que todo mundo estava vendo o Big Brother. A gente estava sabendo aquilo ali. Então, na verdade, a gente pegou um assunto que estava no hype ali, né? Em alta e acabou fazendo brincadeira com a música sertaneja, né? Não que outras pessoas não tenham feito antes, não tenham feito depois, mas eu acho que a forma que a gente fez ali foi legal. Do jeito de vocês. Foi legal. A personalidade de vocês. E pra você ver como é tão doido isso, possivelmente se alguém fizesse depois, talvez não desse certo, ou desse muito mais certo. A imprevisibilidade da internet nos coloca sempre nesse campo minado ali, de sempre estar tendo que experimentar, sempre estar tendo que buscar novas maneiras de estar dialogando com o público. E isso aí a gente sempre procura fazer, porque apenas nos shows a gente não consegue ter essa referência. Entendi. Então vamos para um novo quadro que é o Deu ou Não Deu o que Falar. Esse quadro é como aquele quadro Eu Nunca, né? E aí é pra gente saber se vocês já viveram algumas situações. Vocês já esqueceram a letra da música durante um show? Eu já cantei até uma música na outra. Ai, bons tempos. Bons tempos. E o Zé nem bebia. Eu tava só. Nada, zero. Acontece muito porque assim, é muita música. Tem muita música, tem muita música parecida. Ó, nosso repertório hoje, se a gente for tocar 3 horas, a gente passa facilmente por umas 50, 60 músicas. Mais. Ou mais, né? Mais. Então, Como é assim, que vocês fazem pra gravar tudo isso, assim? Eu escuto 2 vezes. eu ponho o joelho no milho lá e resto pra poder. O Zé é muito fácil. Eu decoro de música decorar. assim. E assim, tem uma facilidade também, porque Aí como quando ele esquece, você puxa o microfone? Não, mas a gente vai ficando velho, experiente, não vou usar velho não, Você joga experiente, pro povo. a gente vai buscando as Saída, mutretas ali, né? Então, eu me lembro que quando a gente foi colocar a música do Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais. A música é boba, né? A música é boba. Não tinha um santo que fizesse essa música entrar na minha cabeça. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem. Eu chegava no refrão, vem. Aí você brinca com a pessoa que você põe pra galera. Então, assim, você acaba meio que ajudando. Mas aconteceu demais, aconteceu muito. Tinha uma época que eu tava complexado. Você sabe aqueles complexos que você vai... O que acontece na fase da sua vida que dura um mês? Cara, eu tava complexado de que eu tava esquecendo as músicas. E eu não tava esquecendo a música. Só que, de tanto eu ficar pensando de que eu ia esquecer a música, eu esqueci. E eu entrava num ciclo vicioso ali, eu entrava tudo Você inseguro. assistiu o Albergue Espanhol? Não. Assista É esse sobre filme. isso? Ele fala sobre isso. Numa parte do filme ele fala sobre isso. Não, e eu fiquei numa Mas noia. tem uma explicação no filme científico, eu não sei se é comprovado, se foi só uma teoria do filme, mas de que quando você está aprendendo um idioma novo, né, e você entra numa imersão desse idioma,
chega um ponto onde você, às vezes, acaba esquecendo por um tempo, dando um bloqueio no seu idioma nativo. E aí você não consegue se lembrar de jeito nenhum, né? E aí... Como se fosse para privilegiar o outro idioma que você está aprendendo. Na verdade, ela tem uma relação com o estresse muito alto que você está passando. E aí, talvez até pela sua cobrança por aprender aquele idioma, você entra com um branco, a cabeça... Aí ele mostra, né, o córtex frontal, que entra em parafuso e... Sai fumacinha do cérebro. E aí você não lembra mais seu idioma natal. Mas isso acontecia comigo, assim, aconteceu várias vezes. Mas quando eu tava nessa noia, cantar coisas óbvias, evidências quando eu digo que deixei de te amar. Até quem não gosta de sertanejo, é porque eu te amo. Ainda bem que isso acontece assim, com música muito famosa, né? Você joga pra galera. Você joga pra galera, né? Mas eu dentro aqui, eu tava aqui, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo comigo? Isso não aconteceria no show do carnaval, né? Porque se chegou lá, você falou que não conhecia nenhuma música. Aí então... foi por outros motivos que eu não conhecia. Aí foi por outros motivos. E vocês já fizeram muita confusão com a agenda? Já trocaram os dias da semana, o local do show, chegaram pra cantar e já teve alguma confusão assim? Já teve da gente falar nome errado. Por exemplo, a gente tá tocando na casa X, E com todos os contratantes da casa X lá, e eu falo o nome da casa Y, que é a rival. Trocou o patrocinador. Nossa, isso aconteceu demais, até hoje. Demais. E aí, rola uma brincadeira depois ou foi mal? Ah, eu faço egípcio, eu finge que nem tô vendo. Ainda vou lá, depois falar, e aí, gostou? Como é que foi? Se ele falar alguma coisa, tudo bom. Se ele falar... Mas você sabe que é gafe. Às vezes a gente tá em um lugar, depois vai pra outro, ou faz 2, 3 shows na noite. Você dá essas ratas mesmo. Mas de errar de data... Cara, eu acho que não erra data porque assim, a gente tem uma equipe que fica lembrando, né? Fica lembrando, né? Que tem muita gente ali. Mas eu acho que antes de acontecer, já teve dias da gente falar, pô, essa data aqui era na sexta. Não, tá no sábado. Mas assim, por isso tem que um mês, é bom né? ter uma colinha, né? Não, aí a gente protocola tudo hoje. Tem que ter uma tá colinha tudo certinho. pra não... Vocês já cantaram ou tocaram com alguém e vocês não estavam preparados naquele dia? A voz não estava boa? Demais. É o que mais acontece. Não é o que mais acontece, porque hoje a gente procura se preparar, né? A gente faz acompanhamento. Mas chega uma época que você pode estar com o melhor acompanhamento, você pode estar com o melhor profissional, que você está cansado. Dependendo do volume de show, lógico. Clima também. Brasília mesmo é muito seco. Vai chegando na época de seca, a voz vai pro saco. Mas vocês encaram, fazem que nem o Tim Maia. Não, a gente sai do palco. Não. Assim, mas já tiveram algumas situações que, por exemplo, eu não fiz a apresentação, o Zé foi, né, de realmente estar muito ruim. Eu me lembro que aconteceu, você se lembra, Zé, quando você já estava como diretor na época, a gente fez Nossa Senhora do Carmo. A gente fez uma festa, na época, assim, era a maior festa que eu ia cantar na época. A segunda música, minha voz... Você tava nesse dia? Eu tive um bloqueio na voz mesmo, que a voz acabou em uma música. E eu tinha feito aquecimento, eu tinha feito tudo, mas por algum momento e por alguma razão minha voz não funcionou naquele dia. Mas já aconteceu, muita gente tá ruim de voz. E da gente também, né, assim, daqui não tá preparado. Mas sempre dá um frio na barriga, né? Você tá com algumas pessoas. É a primeira vez que a gente... no Vila Mix mesmo, foi uma pancada. 50 mil pessoas na sua frente. Foi muito legal. Mas a gente tava muito mais tranquilo do que, por exemplo, no dia da gravação do reality show, que você tinha muita câmera, você tinha... Era uma outra pressão. Era mais um ambiente mais... Assim, o ambiente também faz muito. Né? Mas eu me lembro da primeira vez que eu cantei pro Zezé de Camargo, aquilo me bambeou muito. Porque é o cara que é, assim, é a maior referência que eu tenho hoje dentro do sertanejo, musicalmente, é o cara onde eu cresci escutando. E calhou, depois de um show dele aqui, a gente tava no mesmo lugar, na mesmo after, né? E aí, por cargas d'água, tinha um violão lá, e ele que tava tocando violão pra mim, pra você ver. A situação, Zezé tocando violão aqui, ainda cantando bijuteria, Zé. Quando a noite cai... É que eu sinto a falta que você me faz. E ele com violão
que ele é canhoto, né? Contrário. Contrário. Nossa. Porra, e assim, ali eu tava assim, ó, gente, pelo amor de Deus, eu não posso fazer nada errado, não posso fazer nada errado. Mas você dá uma rateada ou outra, que hoje mais cedo, né? Acho que por conta um pouquinho do ar-condicionado, ou por conta de ainda não ter aquecido bastante, a voz rateia, né? Mas Voz, né? você tem que tratar isso com muita naturalidade. A não ser que seja de fato um problema que você tem que buscar a solução. Mas Quando é errou uma esporádico. coisinha ou outra ali. E falando, né, de shows sertanejos, de fãs, né, a gente, principalmente no sertanejo, isso acontece também, né, com outros ritmos aí, acho que talvez no rock, não sei, né, mas acho que o sertanejo ele é campeão nisso, né, das fãs sempre jogarem os presentinhos, né, no palco. Antes eu acho que isso era até mais comum, né? E tinha os presentinhos bem inusitados, né? Dos ursinhos até as calcinhas que É o Vando, apareciam. né? É o Vando, o rei das calcinhas. E isso acontece hoje em dia? Já aconteceu com vocês? Vocês já receberam algum presentinho, uma cantada assim muito inusitada que deixaram vocês assim meio desconcertados na hora? Qualquer cantada que eu recebo, eu já fico desconcertado, porque eu sou muito tímido. Eu recebi... Teve uma fã que fez comprou uma cueca e bordou na cueca o nome, né? Com um beijinho assim na cueca. O nome dela? Não, o meu nome e um beijinho, o beijinho dela, do batom dela, né? Sim. Cara, mas já recebemos. Assim, hoje acho que a gente não recebe tanto, mas acho que tinha uma época que a gente pegou uma galera mais nova ali, que tava acompanhando mais os shows. E a gente recebia muito. Eu tenho lá em casa ainda guardo até hoje. Todos. Eu tenho 2 cartas de 20 e não sei quantos metros. Sério? Eu tive que sair do apartamento para poder abrir. Escrita à mão. Sério? Guardo as com faixas. perfume. Guardo perfume. Já, cara, ganhamos bota. Cesta de café da manhã, rola Palheta, muito. boné. Palheta, boné, Ursinho. Ixi, ursinho é o que mais tem. Legal, gente. Ursinho é o que mais tem. É muito legal, muito legal. Agora só vou fazer uma pergunta aqui, ó, vou sair do script. E hater? Vocês já tiveram algum hater? Sim, sempre tem. Sempre tem. Sinal de sucesso, né? Ou de uma pessoa mal resolvida com ela, né? Porque toda pessoa que decide odiar a outra de certa forma tem algo mal resolvido ali. Eu não gosto de ninguém fala mal dos outros sem conhecer a pessoa. Aham. Isso aí é o único hater que me incomoda de verdade, é o cara que não me conhece e tá falando mal de mim. Aí esse aí me incomoda, o resto. Mas tem muito, assim, principalmente na rede social, que a pessoa não tem digamos aí, a decência, né, de manter o que tá dizendo ao vivo. Então, assim, rola muito. A gente teve muitas situações de gente falando, quando aconteceu a situação do Maurílio, por exemplo, de muita gente falando besteira, sabe? Muita gente... Eu não tô entrando em nenhum viés político, tá? E nada não. Mas, enfim, fazia chacota da morte com a questão da vacina, de ter tomado a vacina na época. Alencando... a correria, aí não tinha nada. E a uma ver, galera gente, bem desinformada, né? Não total, sabe da história total, médica sabe? dele, não sabe que não foi o primeiro caso de trombose dele, não sabe que ele tinha quebrado a perna num acidente de moto há alguns anos, e isso gerou esses problemas de trombose. Ele não sabia de nada e sai falando. Mas sempre tem um que vai falar mal, que vai falar mal do show, que vai falar mal de você, vai te dizer alguma coisa. Resta você saber se eles estão com razão ou não, né? A gente que meio que endossa ou não vocês isso. falaram uma coisa que eu acho que é a maior verdade, né? Que é uma coisa que eles são mal resolvidos, né? A pessoa que fica destilando, né, esse tipo de sentimento é porque ela... Tem um problema com ela mesma. Ela quem tem problema, né? Agora a gente tem o nosso último quadro, Vamos lá. que é o Conecta Aqui. Esse quadro, ele é como aquele quadro da Marília Gabriela, né? Que a gente faz uma pergunta e vocês respondem, assim, com a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. E como vocês são uma dupla, né? Então, os dois, cada um me diz uma lembrança com relação a isso. Na mesma hora? Tem que ser ou... Não precisa ser na mesma hora, não, mas pode ser também. Vamos tentar. Desafio. Uma memória.
Minha chácara. Casa da minha avó. Uma inspiração. Fred Mercury. Olha Paraná. só. Um amor. Todos os meus amores, da minha família, da minha namorada, da minha família. É. O Zé, pronto, para eu não ficar me comprometendo e esquecendo o pessoal. O Zé Felipe. Amor. Um amor, eu acho que amar é importante o tempo inteiro, assim. Né? Então, amor. Uma paixão. Julinha. Música, né? Uma música. Um sucesso. Fazer o que gosta. Ser bem resolvido. E uma música. É difícil, né? Briga por briga. Pronto, eu vou pelo Zé pra poder. Briga por briga? É pra não brigar, né? Então toca. Essa foi uma das músicas que a gente gravou no nosso Lá o DVD. DVD. É a minha preferida do DVD, inclusive. Ah. Quantas vezes vai ter que falar seu nome pra alguém? Quantas vezes vai quebrar a cara pra perceber que Capricórnio não combina com ninguém? E o que você merece eles não têm. Tudo isso aí com outra já tentei e não deu certo também. Briga por briga, fica com a nossa. Beijo por beijo, fica com o meu, cê já sabe que gosta. É porque tinha outra parte. É que ela emenda um monte de parte, ela não repete. Eu fiquei esperando o Zé ficou me esperando. É. Mas briga por briga. Sem briga por briga. Sem briga por briga. Nós estamos chegando agora, infelizmente, né, no nosso encerramento aqui. A gente queria passar foi muito bom. o dia conversando, né, mas temos que parar uma hora, até porque não queremos. Tudo que é bom dura pouco. Tudo que é bom dura pouco. Exatamente. Né? E chegando aqui no nosso encerramento, a gente gostaria, né, muito de agradecer vocês dois, né, por estarem aqui conosco mais uma vez, né? A gente espera que não seja, foi a segunda, mas a gente espera que não seja só essas, né? A gente espera receber vocês aqui muito mais vezes, né? Nossa casa, o nosso estúdio, ele está de portas abertas para vocês sempre. A gente quer muito agradecer, né? Vocês falaram hoje pra gente aqui de quem tá lá na frente, lá em cima, e tem esse carinho, né? Aquela consideração de olhar para quem está começando e tratar, né, de igual ali. A gente sentiu isso, né? Porque a gente está começando, a gente sentiu isso em relação a vocês. Não, imagina, que isso. Não, que isso. Porque a gente estava começando, né, o nosso negócio quando recebeu vocês aqui pela primeira vez. E vocês sempre trataram a gente desde o primeiro momento, desde o primeiro contato telefônico, né, assim, com muita generosidade, muito carinho. Então a gente é muito grata, né, por isso, por vocês estarem imagina, aqui. que é um prazer nosso. Pra gente foi um prazer, uma felicidade imensa receber vocês. E a gente queria saber como contratar Zé Felipe e Miguel. Como contratar Zé Felipe e Miguel? Zé Felipe, rufem os tambores e pega a colinha, porque eu sou horrível de decorar. Não, mas já convido o pessoal para poder seguir a gente, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, são as redes onde a gente está mais atuante aí, principalmente no Instagram, onde você vai poder... tem todos os contatos lá no Instagram, mas semana de shows, né, onde a gente vai estar tocando, a gente vai estar sempre postando lá, vídeos novos, música tudo, nova e o telefone, né, para diretamente contratar mesmo. Você pode contratar através do nosso e-mail também, zefilipemiguel@gmail.com, ou pelo telefone 61 999 72 3156. Guilherme de Bem. Repita. 99972 3156. Guilherme de Bem. E o e-mail, viu? A gente tá olhando, tá? Se quiser Agora mandar agora, a gente tá olhando. A gente coloca tudo aqui, todas as informações, né, para os nossos ouvintes. Obrigado. Né, e quem estiver assistindo, os nossos telespectadores, né?
para que eles possam entrar em contato com vocês. E eu também gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Foi uma tarde maravilhosa, né? Um verdadeiro sarau, né? Com músicas muito boas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Né? A gente observa que vocês têm muito talento, né? Então a gente assim, vê uma carreira de sucesso para vocês. A gente deseja muito sucesso, né? Esse pé no chão que vocês têm, né? E esse olhar tão carinhoso com as pessoas também, né? Eu acho que isso é de vocês, né? E vocês, por isso que vocês também enxergam quando alguém tem esse olhar, vocês conseguem reconhecer isso tão facilmente. Então, eu gostaria muito de agradecer e a gente queria que vocês encerrassem com uma palhinha, trazendo Qual? uma música. Nossa, do sertanejo. Pode ser uma de vocês. Isso. Você escolhe. Minha escolha? Um sucesso. Um sucesso. Vamos fazer uma música. Ela foi a primeira música que foi capa de playlist do Spotify, assim, foi muito... A repercussão que essa música teve pra gente foi muito legal. Chama Resolve Lá Com Ela. A gente gravou no segundo DVDzinho, no segundo trabalho nosso. E deve estar fechando, porque ligou primeiro. E se eu tô com saudade, cê rofeou. É que eu achei aqui o brinco no banco do meu carro, aquele de pedrinha que combina com o sapato. Nem sei se é caro, mas tá avisado. E aproveitando a deixa eu te falar uma coisa. Só entre nós aqui, deixa ninguém ouvir. A minha boca mandou um recado, que é pro seu beijo entrar em contato. Só entre nós aqui, deixa ninguém ouvir. Não falo muito pra não dar conversa, pra mais detalhes resolve com ela, resolve lá com ela. Não falo muito pra não dar conversa, pra mais detalhes resolve com ela, resolve aqui com ela. Resolve lá com ela. Obrigado, gente. Obrigada, meninos. Beijão. Muito obrigada. Obrigada,